Oba! Deixa eu conectar. Peraí, deixa eu pôr pra carregar o celular aqui. Senão vai acabar no meio da live. O pessoal já está entrando. Bom, gente. Olá. Como eu falei agora há pouco nos stories, não deu tempo de tarde de fazer vídeos contando mais sobre o que o Felipe Cassola faz, que é o nosso convidado de hoje. Mas tudo bem, porque eu tenho certeza que essa vai ser uma das mais legais das lives, porque, meu, eu e Fê, toda vez que a gente se encontra, vai tomar um café, ou a gente vai fazer alguma reunião, qualquer coisa, a gente fica horas conversando, horas. Tanto que quando eu convidei ele pra vir falar aqui hoje, ele falou, tudo bem, mas a gente tem que estabelecer um horário limite, porque senão a gente vai ficar 5 horas fazendo live. E é muito verdade, gente. Eu aprendo muito com o Fê, muito. Tipo, toda vez que eu tenho alguma dúvida, até mais de gestão até, sabe? Tipo, porque assim, eu abri o escritório mesmo no ano passado, sabe? Então é uma coisa muito recente pra mim, então às vezes eu tenho muitas dúvidas e o Fê me ajuda pra caramba. Então vocês vão gostar muito de saber um pouco mais da história dele, das estratégias. Ele é um cara que estuda muito, lê muito livro, faz muitos cursos, então vocês vão adorar. Além disso, por isso até, né, é verdade, que ele criou uma página no Instagram chamada Além do CNPJ, que ele tipo, compartilha um pouco dos pensamentos e opiniões e coisas de empreendedorismo. É muito legal, todo mundo tem que seguir aqui. E, inclusive, a gente vai fazer a live por esse Instagram dele, Além do CNPJ, tá? Vou convidar ele aqui, vocês vão adorar. Hoje vai ser muito legal. Agora, peraí. Vamos lá. Aí. Fê? Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Ah. E aí? E aí, tudo bem? Beleza, e você, Amandinha? Também. Eu tava assistindo a live de vocês falando sobre mim, eu acho que tava com delay. E aí, de repente, cortou tudo e apareceu aqui nos dois. E aí, beleza? Tudo certo. Tá aí de quarentena? Quarentena. Apesar que eu tô indo pra empresa. Todo dia eu tô indo pra empresa porque tá vazia. Tá todo mundo Então. liberado. Eu E aí, tava conversando isso com o pessoal ontem também, que agora os lugares mais seguros e livres de coronavírus são os escritórios. são escritórios, exato. Né? Tipo, já Tá tudo tá vazio há mais de 2 semanas, então tá super sem coronavírus em todos os sem espaços lá, coronavírus. né? Dá uma solidão de estar lá sem ninguém, mas eu prefiro, eu acho que fica mais próximo psicologicamente, assim, de um controle, né? É complicado nesse momento, tá todo mundo inseguro e incerto do que vai acontecer, mas estando lá, pelo menos eu consigo acompanhar, eu fico mais no clima, sabe? Sim. Mas sem acesso a ninguém. É complicado fazer home office, né? Complicado. Apesar que eu, Disciplina. eu, eu, eu gosto do home office. Tipo, quando eu era funcionário um tempo atrás, eu trabalhei 1 ano no home office em Campinas, quando fui transferido para lá. E para mim foi bem complicado na época, mas talvez eu era muito jovem, tava mais difícil gerenciar isso. Sim. Hoje, quando eu faço home office, até que eu lido bem com isso, só que nada como tá lá. Parece que a cabeça muda, então pelo menos para mim não funciona tão bem quanto estar no local. Então por isso que eu tô te criando a disciplina de ir, chegar no horário, como sempre, e tá funcionando. Sim, é verdade. Sucesso. Às vezes eu tenho algumas dificuldades assim depois do almoço, porque dá um soninho, sabe? Exato, No cara. escritório é diferente, porque você tá lá, não tem uma cama pra você dormir, não tem um sofá, então beleza. Mas em casa, assim, você sempre toma um café, se você não tomar um café depois do almoço, vai ficar complicado. E eu acho a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que depois do almoço dá uma bodeada. É fato. Uhum. É sempre. Porque querendo ou não, você come e eu não durmo tanto durante a noite, então eu sempre estou, às vezes, com sono atrasado. Então, quando você come, acaba dando aquela vontade da Moleza. soneca, né? Aquela moleza. E estando no escritório, como você falou, não tem o que fazer, né? Não dá para você É, tirar 5 minutinhos do sofá. exato. Sucesso. Ai, mas bom, Fê, tô muito feliz que a gente vai ter essa live aqui hoje, Obrigado a porque você pelo eu não sei convite, se você cara. viu. Fiquei muito feliz. Eu não sei se você viu que no começo estava falando, né? Que quando eu fiz o convite para você, você falou, meu, vamos estabelecer um horário limite, porque senão a gente Se vai não, ferrou. ficar 5 horas. Exato. Vai acabar até a bateria do celular. Então, eu já pus meu carregador aqui, já tá carregando enquanto a gente tá É o meu também. conversando, porque senão, né? Se não, ferrou. Na hora. Senão ferrou. Mas,
Mas então, primeiro, eu queria que você contasse um pouco, tipo, da sua história. Tá. Mas eu acho que hoje vai ser um pouco diferente, porque além de você contar sua história, eu quero conversar, que nem as nossas conversas que a gente Sim, tem. trocar ideia. Porque, lembra, a gente já falou, nossa, as nossas conversas tem que ser gravadas, pra gente pôr no... Lembra da última No vez? YouTube, é. Com café? A gente Sim. falou isso mesmo. Então E é agora é a isso, hora. porque, cara, na verdade, todo mundo, não é? A gente sempre coloca a cabeça do, o empreendedor, coloca o empreendedor numa caixinha, dizendo que, colocando o empreendedor até como uma classe diferente. Nada a ver, é a mesma coisa. Todo mundo tem ideias borbulhando. Só que eu acho que o empreendedor, e quando eu digo isso, não é nem o cara que realmente tem uma empresa ou coisa do tipo. É mais o perfil empreendedor. Tem Sim. perfil empreendedor em tudo quanto é lugar. Na arquitetura tem, obviamente, tem Uhum. em funcionários trabalhando CLT, nas empresas tem perfil empreendedor, e quando a pessoa tem esse perfil empreendedor, são pessoas que estão na pegada de trocar ideia, de trocar conhecimento, de ajudar um ao outro. Cara, Uhum. não tem nenhuma conversa que a gente não tenha que eu não fico a todo momento tentando ajudar você nas coisas que você está fazendo e é Uhum. recíproco. E Sim. isso, na verdade, o empreendedor, eu acho que ele é fissurado em resolver problema, né? Um negócio meio doido. Tipo, quando ele vê um problema, vê um nó, ele quer já desatar. Uhum. E é isso. Então, acho que qualquer conversa que você tenha de forma mais profunda, tentando realmente. Não essa briga de ego, muitas vezes, que acontece, um querendo mostrar que tem mais que o outro. Quando você entra realmente numa frequência de ajuda, de colaboração, assim, e com a pegada empreendedora de fazer as coisas acontecerem, resolver problemas e tudo mais, cara, toda a conversa deveria ser gravada. Minha, Verdade. sua com outras pessoas, porque, cara, sai muito Tá insight. insights, né? Sai muito insight. Uma das E coisas mais funciona muito legais. bem assim. Uhum. Mandinha, eu queria agradecer primeiro, antes de tudo, você, porque quando você me chamou e falou, Fê, vou fazer umas lives, queria te chamar, eu falei, putz, caramba, que felicidade. A Amandinha Ferber é minha amiga e tal, mas quem está me chamando além de tudo é a menina da Forbes, né, cara? É uma coisa muito importante para mim estar aqui agora. E, De e, queria, nada. e queria realmente agradecer, porque estou muito feliz aí pelo convite. Não, sério, não, nossa, óbvio que, assim, quando eu decidi fazer essas lives, eu falei, não, o Fê tem que estar, porque eu aprendo muito com você. Você sabe, tipo, sempre tiro dúvidas existenciais, e quando eu tô com dúvidas de gestão, até não sei o que Sim, fazer, sempre eu vou falar com você, porque eu acho que você é um cara muito estudado, você lê muito, você aprende muitas coisas, então eu acho que isso aqui vai ser muito legal para poder passar para as pessoas que vão assistir aqui também. Vai ser muito legal, legal. mano. É. Obrigado. Mas, bom, antes de tudo, então, acho que é legal você contar um pouco sobre você, o que você Boa. faz, da sua empresa, um pouco da sua história, tipo, de tudo assim para o pessoal te conhecer também, quem não te conhece aqui do meu Insta. Boa. Vou tentar resumir, assim, porque é, toda história é muito longa, né? Ainda mais quando você fala sobre Uhum, você mesmo. Cara, eu não sabia disso, mas agora, como adulto olhando para trás, eu acho que eu sou empreendedor desde pivetinho, desde menino. Tipo, uhum. quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, eu pedi para minha mãe, eu nem sei como chegou isso na minha cabeça, para me inscrever num curso de biscuit, daquelas massinhas que você faz e fica duro, Sim, né, depois. adorava também. Adorava. E aí ela me inscreveu nesse curso, eu fazia imãs e vendia para minhas tias. Então já foi o meu primeiro negócio, Legal, assim. não sabia disso. E é uma coisa doida, porque é uma coisa muito infantil, lógico. Eu fazia imãs e decorava pote, essas coisas. Fazia coisas que para mim era uma brincadeira. Mas no final, eu com aquela idade, eu já estava preocupado em prosperar, assim, fazer o negócio prosperar. Eu criei um nome para minha empresa, sabe? Tipo, que era Felipe Biscuit, lá FBC Biscuit, que é o nome, as iniciais do meu sobrenome. E eu já tinha essa visão. E eu não consigo entender de onde veio essa referência também. Porque meus pais, eles não são. Apesar de meu pai já ter empreendido no começo da minha vida, assim, ele tinha uma empresa, acabou não dando certo. E minha mãe, depois de ter aberto uma empresa, e essa empresa ter dado certo, ela ter vendido, mas aconteceu isso já na minha adolescência. Nesse meio do tempo, eu não tive uma referência empreendedora. E eu tinha isso na minha cabeça. Uhum. Aí, enquanto adolescente, tive uma festa surpresa que meus amigos me fizeram. Aí a gente estava lá com som, colocando músicas. Eu olhei para meu amigo e falei, bem que a gente podia fazer um curso de DJ. E a gente fez um curso de DJ, comprou uma caixa no cartão da minha mãe, parcelado, começou a pagar isso e começou a fazer festa. Isso durou 3, 4 anos. Chegou momentos de cada festa, a gente fazia festa infantil, de 15 anos, essas coisas de mais doméstica.
Mas sim. foi uma empresa que durou 4 anos e me sustentou bastante na minha adolescência. Uhum. Só que eu não sei porquê, mas eu não olhava isso como empreendedorismo, eu olhava isso como uma aventura. E olhando hoje para trás, eu vejo que essa veia empreendedora veio desde sempre, assim. Não sei de Uhum. onde veio, mas aconteceu. Aí eu vim de uma família que não tinha uma possibilidade financeira tão grande, né? Eu nunca passei fome, obviamente, tive uma vida super tranquila, Uhum. comparado hoje com a média brasileira e tudo mais, mas também nunca tive um apoio financeiro sensacional, de estudar nas melhores escolas, estudei escola pública, minha vida toda, enfim. Então, querendo ou não, as minhas próprias referências eram diferentes, Sim. né? Mas eu ficava, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Sempre tive vontade de ter uma empresa. Quando eu era menino, eu tinha 19 anos, eu falava que eu queria abrir um Burger King. As viagens empreendedorísticas na minha cabeça, assim. Até que eu encontrei uma faculdade que eu queria fazer, que foi comércio exterior, que não tem nada a ver com o que eu faço. Entrei Uhum. na área, consegui crescer muito rápido, graças a Deus. Comecei a ganhar dinheiro na área. E com 21 anos eu estava ganhando 15 pau por mês, assim. Então, Nossa, é muito vinte dinheiro. anos. É. Com 21, 22 anos eu estava já ganhando isso aí, 15 mil reais por mês. E isso me fez capitalizar. Eu era o que mais ganhava de toda a minha família, inclusive tios, parentes e tudo mais. Uhum. E isso me fez capitalizar. Fiz algumas viagens internacionais por eu trabalhar com comércio exterior, então eu já era uma referência, de certa forma, de sucesso para a minha família. Sim. Mas o meu sonho era empreender, era uma coisa de louco, assim. Eu ficava fissurado Empresa nisso. mesmo, montar alguma coisa sua, né? E é louco porque o meu sonho é empreender, não é trabalhar com artesanato, trabalhar com móvel, trabalhar com vidro. Eu tenho vontade de empreender, independente de qual é Da o área, né? caminho da área. E Uhum. eu tinha esse anseio, assim. E eu Uhum. falava, cara, eu preciso empreender, eu preciso achar alguma coisa. E quando eu juntei um capital, que eu sempre mantive meu custo de vida muito baixo, porque eu era menino, eu morava com os meus pais, eles não pediam dinheiro para mim, então aí que eu falo também a importância de você ter uma base familiar. Apesar de minha família nunca ter nadado no dinheiro, eles sempre seguraram a bronca falando, meu, toca a tua vida. Eles viam que eu tratava bem meu dinheiro, então Uhum. eles confiavam nisso e sabiam que estavam segurando a bronca para o meu futuro. Sim. E aí eu resolvi empreender de uma hora para outra. Eu falei, pronto, agora deu a hora, vou abrir um negócio. E comecei a procurar coisa para fazer, para investir meu capital. E Uhum. não sabia o quê. Eu lembro disso uma vez em umas conversas que a gente falou sobre a importância de manter o custo de vida baixo quando você tá, né? Total. Uma coisa que você uma vez me falou, que eu fiquei, cara, é muito isso. E eu sigo muito isso. Sempre, tipo, penso nisso quando eu penso em, ai, quero ter minha própria casa já. Eu penso, não, mas naquela conversa que a gente teve, Sim, me fez pensar muito nisso, né? Porque aí a gente, tipo, todo o dinheiro, a gente pode, tipo, investir na empresa, na ideia, né? E não só, exato. tipo, né, em luxos, tipo, em se dar a luxo de fazer alguma coisa, né? Exatamente, porque isso veio desde essa época. Eu ganhava bem, tinha um custo de Uhum. vida baixíssimo, e foi só isso que foi, Te como eu já tinha permitiu você vontade de fazer. empreender, que me permitiu dar o passo. Sim. Até agora, por exemplo, hoje, tipo, tô com a empresa, sei lá, 7, 8 anos, mas até hoje o meu custo de vida pessoa física é muito baixo. E isso Uhum. faz com que eu tenha possibilidades muito boas. Uhum. Desde fazer a minha empresa enriquecer primeiro, que esse é o primeiro foco de um empreendedor, que eu acho que todo Uhum. mundo bagunça isso demais, quer enriquecer junto com a empresa, e quando você quer enriquecer junto com a empresa, você mina a A empresa empresa. e É, enriquecer, ou faz ela enriquecer de forma mais tardia. É mais sim. fácil ela enriquecer primeiro, porque ela é tua fonte, e depois a pessoa física enriquece naturalmente depois. E Por não isso que é precisa tão necessariamente sair importante. dinheiro. É importante até, tipo, o empreendedor, ele se dar um próprio salário, né? Exato, prolabore. E não Eu- simplesmente, tudo que vier, fica para mim. Não, é tipo a capital da empresa, né? Exato. Eu tenho essa divisão muito clara na minha cabeça. Uhum. Pessoa física e pessoa jurídica. Muita gente não faz isso, é o erro maior do mundo, assim, de quem está empreendendo. E eu Uhum. tenho o meu prolabore, que é o Uhum. meu salário, que é o salário executivo. Eu sou uma parte executiva da empresa. Sim. Então, é o salário que a empresa paga pro executivo Felipe, não é Uhum. pro dono, sócio Felipe. Sim. Então, eu, como executivo, ganho um salário. Esse Sim. salário, por sinal, é compatível com o salário de um executivo.
Uhum. que eu fosse contratar para fazer a mesma coisa que eu faço. Faço Aham. isso, inclusive, para, num possível momento que eu tenha isso na cabeça, de sair da operação totalmente e ficar mais como num board, numa parte mais de decisão, Uhum. eu consegui não impactar o custo da minha empresa trazendo uma pessoa com atributos semelhantes para ocupar o meu lugar na parte Entendi. executiva. Que Então, legal. cara, eu penso muito nisso, eu já sempre estou pensando anos para frente. Eu não sei quantos para frente, mas em algum momento eu sei que esses passos vão ser dados. Uhum. E é louco porque eu não penso em tirar dividendos, nunca. Uhum. Cara, nesse todo o tempo aí, eu tô 8 anos, cara, eu acho que eu tirei pouquíssimo dividendos, se eu tirei, porque o meu Prolabore não só me sustenta, quanto sobra e faz com que esse dinheiro seja guardado para eu bancar as minhas viagens, as coisas que eu quero fazer da minha vida, sem eu Uhum. necessariamente ficar tirando dividendos. O dinheiro da empresa vai sendo reinvestido, eu criei alguns fundos na empresa, que, que tem um que eu chamo até de SDM, que é o Se Der Merda, eu acho que eu já... Que é, Amei. né? E a gente leva a sério esse fundo. A gente fala assim, a gente Agora é fala, o "Meu, momento de SDM, então, né? exatamente, SDM total. E, tipo, eu vejo um monte de amigo meu empreendedor desesperado com o momento que a gente está vivendo e eu tenho SDM tranquilo. O que é meu Uhum. SDM? Todas as minhas empresas têm que ter obrigatoriamente dois meses de fluxo de caixa. E Tá. depois desses 2 meses, eu sangro. Se a empresa chegou a ter, 80 dias, eu faço a sangria desses 20 dias excedente de caixa para um fundo. E esse fundo ele vai distribuindo entre outros fundos que eu criei. O fundo SDM basicamente é 6 meses de fôlego financeiro das empresas, Uhum. mais todo o custo de passivo trabalhista e fornecedores de fluxo de caixa que caso eu tenha que fechar a empresa por uma decisão ou por qualquer força maior, eu tenha capital para arcar com todos os custos dela e sair devendo nada na pessoa física, no CPF. Entendi. Então, eu tenho, além do caixa, eu tenho hoje capital reservado para arcar com todos os compromissos que eu tenho como empresário, com as pessoas, com os colaboradores, com os meus fornecedores, sem necessariamente sair como muito empresário que acaba saindo do mercado, sai devendo para Deus e o mundo, sujando pessoa física e tudo mais. Então, Uhum. é um controle que eu tenho bastante, assim. Uhum. Não, muito legal. Acho que é muito importante ter todas essa divisão bem estabelecida, assim, né? De empresário e, assim, isso que você falou, tipo, de executivo e empreendedor, né? É diferente. E não faço isso assim porque eu sou diferente ou coisa do tipo. Eu faço isso porque eu já errei tanto, Amandinha, no passado, cara. Eu já Uhum. lambi o fundo do poço, assim, mas assim, nossa, que era certeza que eu ia quebrar. E aí que eu falo também que quando você tá com uma vontade de fazer um negócio acontecer, o universo vai colocando os degraus embaixo de você, assim. Deus, o universo, Totalmente. Jeová, quem que cada um acredita numa coisa, mas vou falar universo porque aí fica plural aqui para todo mundo. É. Mas, cara, e aí e isso são sinais, assim. São sinais que acontecem real para você ver que você está no caminho certo. Eu acho que o universo vai dando tanto sinal para a gente e a gente às vezes pede sinal. Fala, meu, dá um sinal. Cara, o sinal está na tua frente, você não está vendo. Tá vendo? Então, ter uma visão um pouco mais intuitiva sobre as coisas faz com que você também ganhe bastante confiança Uhum. para seguir um caminho que você está seguindo com a certeza de que você está no caminho certo. Independente se vai dar certo ou não, isso já é outro detalhe, mas o caminho certo não necessariamente é o caminho que vai dar certo. É o Sim. caminho que você precisa viver. É E, verdade. e já era, já é um Talvez traço legal. depois dá certo, né? Tipo, Exatamente. Tanto é que, voltando para a minha trajetória, eu resolvi abrir uma empresa, estava caçando alguns lugares, algumas coisas, quase abri uma empresa de papel toalha, de secar a mão, tinha uhum. visto lá uma ideia de negócio, já tinha quase comprando, estava quase comprando as máquinas, de forma totalmente irresponsável, inconsequente, irresponsável não, inconsequente. O dinheiro que Uhum. eu ia gastar, o dinheiro que eu tinha, eu ia gastar praticamente 80% em maquinário. Eu não ia ter funcionário inicialmente, e a minha cabeça nos meus 21, 22 anos era trabalhar na fábrica, eu mesmo fabricando durante o dia, durante a noite, e fazendo a parte comercial durante o dia. A Nossa, chance e sozinho, só sem, você? e sem fluxo de caixa, porque eu ia começar com uma produção pequena. Isso é minha Uhum. cabeça. Olhando para trás, é fato que todo esse dinheiro ia pro ralo. Eu ia quebrar, acho que não ia dar 3, 4 meses eu ia quebrar. Uhum. Mas eu não tinha essa visão naquele momento. Sim. Então, é legal eu comentar isso para vocês todos verem que na hora que eu comecei a real a empreender, eu era muito despreparado, Uhum. comparado ao Felipe de agora.
E eu Sim, tenho sim. certeza que eu vou ser muito despreparado Ao no futuro. Felipe de hoje ao Felipe do futuro. Uhum. Então, a gente nunca está pronto para nada. E eu não Nem. estava pronto, é óbvio. Eu achava que eu estava, mas eu não estava. Naquela minha soberba da juventude, eu achava que eu ia estourar e tudo mais. Vai Até dar porque, certo, tá? É. como eu tinha crescido muito rápido na carreira, subiu para minha cabeça, de certa forma. Não, vai dar certo, deixa, eu desenrolo. E no final, possivelmente ia ser um problema gigante, assim, se eu tivesse aberto essa empresa. Uhum. Até que no churrasco da família eu comentei com um primo meu que eu estava saindo do comércio exterior. Ele tinha uma empresa que precisava de estrutura, capital para crescer. E me fez o convite. Aí eu entrei na empresa dele como sócio, 50% a 50%, e aí a junção da minha força de trabalho com a dele, que já estava no lugar, a empresa, cresceu muito. Assim, ela Era saiu, de quê a empresa? a Essa? empresa era de lousa de vidro. Tá. Ah, tá, sim. E a É a Multi, que ela vai até tinha, hoje, né? que tem até hoje, ela estava lá com. Quando eu entrei, ela faturava uns 30 mil por mês. É uma empresa Uhum. pequena, funcionava na sala da casa do meu primo, pra você ter uma ideia. Uhum. E aí ela cresceu pra caramba. Hoje ela fatura 300 mil por mês, 400 mil por mês, essa empresa. E começou E eu com quanto? com 30, Foi de 30 para 400 mil. 400 mil. Nossa! O que você fez? Me conta que eu preciso saber. Mas assim, foram uma soma de várias coisas, não tem uma coisa exata. Sim, sim. É lógico. Então, Mas sabe o que é louco? me conta quais foram as coisas. Quais foram? Uma coisa que eu errei gigantescamente, mas também acertei, é aquele negócio que a gente fala dos passos. Né? Às vezes eu fui por um caminho que não foi em resultado tão promissor, mas em conhecimento e aprendizado foi tudo que eu precisava. Uhum. Quando eu comecei na empresa de lousa, a gente começou a crescer, 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 beleza, fiquei um ano e meio focado em crescer a empresa. Só que o que estava na minha cabeça? A lousa de vidro é uma inovação perante a lousa de madeira. Não mancha, é Uhum. mais bonita e tudo mais. Mas ela Fácil de não é limpar, tal. fácil de limpar, mas ela não é uma inovação aos olhos da tecnologia. Lousa interativa está chegando. Então, na minha cabeça, sempre foi um mercado, a Multipainel, a empresa, era para mim só um trampolim. Ela não Uhum. era a empresa que eu ia permear no futuro, etc. E por essa cabeça, até por seguir muito empreendedor na internet, que Uhum. falava que vendia a empresa por 10 milhões, etc. Isso, cara, me confundia tanto, porque eu falava, eu estou no ambiente errado, não é o setor bom, eu preciso ir para a tecnologia. E eu fiquei realmente extremamente doido com essa pegada. E eu falava para o meu sócio, a gente tem que abrir uma empresa de tecnologia. Mas como? A gente não entende nada. A gente põe dinheiro, a gente investe. E aí Uhum. a gente criou um grupo que na verdade era a Multipainel e o grupo em cima que não tinha empresas abaixo, era só a Multipainel. A gente já criou o grupo para colocar a empresa no guarda-chuva. E, aí, Ah, né, e a gente começou a ir atrás de empresas, comecei a conversar com bastante gente que a gente tinha acesso e eu falava assim, pessoal, se você tem uma ideia legal, traz porque a gente está fazendo investimento anjo em empresas. E aí vieram várias ideias e a gente que era começou a para abrir, entrar nesse grupo. que era para entrar nesse grupo. Que é o E a grupo gente começou. Success. Isso, o grupo Tá, Sussex. E tá. aí, cara, em algum momento começou a chegar tanta gente e eu não tinha a capacidade de dizer não. O meu sonho pelo sucesso era tão louco, eu era tão ansioso que eu falava, é uma boa ideia, vem. Boa ideia, vem. Boa ideia, vem. Toda boa ideia eu Uhum. abraçava. Toda boa ideia eu abraçava. Cheguei a momentos de ter na empresa 11 CNPJs. Nossa. Cara, ó, eu já tive. Aí a gente tinha um casarão na Vila Mariana, um casarão Uhum. grande mesmo, um bem antigo, mas que a gente reformou, ficou bem bonito, bem coworking E aí assim. todas essas empresas eram lá. Eram lá. Então, o que era legal era que era um ambiente de coworking, só que tudo dentro do nosso guarda-chuva. Eu e o meu sócio do grupo éramos sócios de todas as empresas, mas entre elas, não eram necessariamente, porque eu tinha outros sócios. Então, a empresa A Peraí. tinha um sócio. Pode Estão falar. perguntando aqui qual que é o nome do grupo. Eu vou escrever. É Grupo Success, né? Sucesso em inglês. Uhum. Aqui. Grupo Success. Mandei. Escrevi. O Thiago Tiago Jordão. Jordão. Tava perguntando. É. Conhece o Tiago Jordão, pô? Fez um curso comigo. Gente boa. Ah, legal. Contador ligeiro. Bom, e aí a gente tinha uma casa na Vila Mariana que a gente tinha todas as empresas funcionando de lá. Né? Aí eu Uhum. falei, pô, show de bola. A gente teve uma fábrica de aplicativo, a gente teve uma empresa de servidores, uma agência de marketing digital, uma infoprodutora,
Nós tivemos a empresa de lousa de vidro. Cara, tinha mais. Uma agência de publicidade, uma Um monte agência de de coisa, gestão de assim. carreira, Tipo, não, tudo nada funcionando lá. nichado, só. Nada nichado. Uma empresa de gestão de carreira. E aí começaram a acontecer várias coisas, até que aconteceu o pico de todos, surgiu a oportunidade de a gente representar, um dos sócios tinha uma parceria muito próxima com o Neymar, e junto com o Instituto Neymar ele começou a intermediar vários negócios, e eu era sócio dele, e isso começou a gerar oportunidades para a gente. Através do Neymar nós conhecemos o Felipe Mojave, que é um jogador de pôquer internacionalmente aí conhecido, brasileiro. Ele conhecia o pessoal de Las Vegas, que era detentora da marca WSOP, que é o torneio mundial de pôquer, e naquele momento surgiu a oportunidade de a gente intermediar em trazer o maior torneio de pôquer do mundo, a Copa do Mundo do Pôquer para o Brasil. Nossa. E a gente foi para Las Vegas assinar contrato, trouxe para cá, fizemos um torneio, foi o maior torneio de pôquer em quantidade de jogadores do mundo fora de Vegas. Bateu o recorde. Nossa, do mundo. Do mundo, tirando os que aconteciam em Vegas, foi o maior. Foi impressionante. E assim, foi um evento gigantesco, aconteceu no Transamérica, lá no pavilhão, foi, um negócio de louco. E eu olhava aquilo e falava, cara, como eu cheguei aqui? Só fuçando a oportunidade, aconteceram coisas gigantes. Uhum. Só que nesse momento, o WSOP para mim foi a virada de chave da minha vida, porque eu foquei tanto tempo nisso, tanto tempo, e as empresas todas estavam rodando, e de certa forma, sem o meu acompanhamento, porque eu estava longe delas. Tão de perto, né? Tão de perto, e eu comecei a ver que boas ideias não necessariamente fazem bons negócios. Eu contratei uma advogada na época que ela falava assim para mim, Felipe, você casou no Carnavio. Eu nem sabia o que era Carnavio, mas Carnavio é um navio de carnaval. O pessoal vai lá pular carnaval. E ela falava que eu estava lá no navio, eu conheci uma menina e casava com ela, sem conhecer, sem saber nada. E foi isso que eu fazia. Eu achava ela bonita, pronto, vamos casar. E era mais ou menos, e olhando para trás, realmente eu entendo que ela tinha razão quando ela falava isso para mim, porque eu fui muito em cima de boas ideias e não necessariamente fiz um filtro. Fiz um filtro do potencial dos sócios e tudo mais. Todos os sócios eram bons, mas às vezes tinham deficiência de gestão, e isso acabava acarretando para mim uma carga muito grande de várias coisas, inclusive comercial. Teve empresa que depois de eu sair acabaram não conseguindo prosseguir tão bem, justamente por eu ter saído dessa parte comercial e eles não conseguiram tocar. E isso é triste, porque boas ideias morrendo por detalhes é complicado, mas em algum momento eu precisei focar em alguma coisa, porque eu estava ficando louco e não estava fazendo nada direito. E foi quando eu resolvi voltar para o vidro, que era a empresa maior, que mais faturava. E Amandinha, o poder do foco é impressionante, porque quando eu voltei para o vidro, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, com todo esse conhecimento que eu adquiri. Apesar dessas empresas não terem necessariamente me enriquecido, elas continuaram, eu saí delas, nenhuma quebrou, eu fui saindo das participações, pedindo, falar, pessoal, estou num momento difícil, preciso... Aí eu expliquei toda a realidade, eles sabiam, por sinal, conhecem todos, por sinal tem sócio meu aqui que eu vi que está assistindo, e antigo sócio meu que está assistindo, e aí eu falei, eu vou focar. E comecei a fazer essa saída dessas empresas. E quando eu me vi no vidro, eu falei, putz, tudo isso que eu aprendi, tudo isso, todo esse conhecimento agregado de todos os ramos, trabalhando com tudo. Agora eu vou fazer o meu melhor no vidro. E isso aconteceu nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Tá. E foi quando você de fato começou a focar, então, tipo, só de vidro. Só em vidro. E aí, em um aplicativo médico que eu tenho, eu não saí. Algumas coisas eu mantive, mas que não demandam a minha operação. E no vidro, as coisas começaram a dar certo. Então, cara, o foco, não tem mercado ruim, Amandinha, não tem. É uma coisa que eu não entendia naquele momento. Se você resolver fabricar qualquer coisa, vai dar certo. Que assim, você, quando começou a empresa das lousas de vidro, você ficou, precisa ser algo tecnológico. Só que assim, o mercado de lousas de vidro continua existindo, então alguém precisa fazer. Exatamente. Então, tipo, não significa que não é uma tecnologia, acho que mega avançada, que não vai ser algo que vai lucrar pra caramba, porque exato. Precisa. E é louco. As precisam, escolas precisam. Continua comprando.
há 5 anos atrás, eu achava que hoje, em 2020, a gente não venderia mais lousa. Uhum. E eu falava, Continua. cara, É. e continua. E aí, quando eu olho para os Estados Unidos, por exemplo, que lá a tecnologia é bem mais barata e mais avançada, eu vejo que a maior empresa de lousa de vidro do mundo é nos Estados Unidos e vende muita lousa de vidro ainda lá. Então tem Sim, mercado ainda um tempo aqui. lógico. Mas é claro que eu não perco a ideia de estar atrasado perante a inovação, porque essa sensação de atraso faz com que você inove a todo momento. E Sim. aí foi quando Verdade. eu comecei a ter as ideias, que por sinal a gente se conheceu através de uma delas, que é a Aham. Arquiglass, né? Sim, Mark Glass. É. O que começou a acontecer? Eu comecei a sair só da lousa, comecei a atender o mercado do vidro num todo, então a gente faz cobertura de vidro, fachada, aquelas fachadas de prédio, toda envidraçada, a gente faz piscina de vidro, faz tudo que você pode imaginar de vidro, divisória corporativa, tudo. A gente começou a expandir o nosso mercado através de outras empresas, nunca perdendo o foco do vidro. Então a Uhum. gente foi abrindo algumas empresas no grupo ainda, no grupo Success, que é o jeito mais fácil do pessoal entender aí. Uhum. E aí as coisas começaram, o fato de eu estar focado dentro desse mercado começaram a acontecer bastante assim para mim. E eu Uhum. fiquei muito feliz porque a vida provou que eu estava errado em várias coisas que eu pensava. Uhum. E o foco, a nossa energia em um projeto específico faz as coisas darem certo. E Uhum. aí aconteceu sobre a arquitetura, né, que eu comecei a ver que um dos meus principais clientes eram os arquitetos e Sim. não a pessoa física final ou a pessoa jurídica, porque era uma compra única e ela não voltava a comprar, e o arquiteto saía de uma obra me levando para outras. Sim. E por incrível que pareça, que é até o apelo da Arquiglass, a arquitetura, a faculdade de arquitetura não ensina vidro na faculdade, ou ensina muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Então, os arquitetos têm essa deficiência até acadêmica de entender sobre vidro. Sim. E muitas vezes eu via lá o cara gastando, o arquiteto especificando coisas de altíssimo padrão numa cozinha, em algum lugar específico, e o vidro ele ia para o básico porque ele não sabia das coisas que existiam. E foi Uhum. quando eu falei, putz, eu preciso criar alguma coisa que eu consiga demonstrar o que existe no mercado. E aí eu criei a Uhum. Arquiglass, que é um portal de vidro falando para arquitetos sobre as inovações, e a gente fez aquele evento que você participou, você Sim. palestrou lá, e foi, tanto é que ia ter outro esse ano, acho que vai ter, a gente só está esperando essa crise do Corona, corona né? para a gente analisar, mas tá dando super certo. Então o Uhum. poder do foco, cara, foi a minha maior lição, cara. Porque você não precisa estar pronto, porque você Uhum. nunca tá. Nunca tá. Eu acho que isso é Nunca uma tá. coisa que a gente fala sempre, né? Meu, quanto mais livro eu leio, às vezes é até ruim. Até atrapalha. Me atrapalha, porque eu fico, meu, eu não sei muita coisa. Quanto mais você vai lendo, tipo, estudando alguma coisa, fazendo curso, você se dá conta que tem muita coisa ainda, tipo, pra aprender. E aí, às vezes, me deixa um pouco desnorteada até, sabe? Amandinha, sabe o que eu faço? O Desesperada. que eu faço com o livro? Eu só leio livros de coisas que eu já apliquei e eu preciso só afinar, só polir. Uhum. Porque assim, o livro é muita teoria e você se dedica algumas horas em cima só de uma pessoa que está dizendo aquilo para você, que é o escritor. Então você Sim. não colhe muitas informações. Quando eu preciso implementar alguma coisa que eu não sei, eu vou atrás de referências rápidas. Textos rápidos, vídeos no YouTube, algumas coisas que me dão aquele insight para eu conseguir aplicar aquilo de forma Uhum. prática. E depois que está aplicado e está com deficiências, aí eu começo a ir para coisas mais aprofundadas sobre o tema, para ir pulindo e afinando. Uhum. Porque assim, na nossa vida, até a vida acadêmica, a vida na nossa escola, no nosso colégio, na faculdade, principalmente a arquitetura também é bem isso, as pessoas focam muito em teoria. Sim. E a teoria não ganha jogo, a teoria não é vida real. A teoria, lógico que dá base para tudo. Mas Sim. se você A pegar muitos experiência professores, é que, né, fala até mais. a prática, pode É. pegar e se a gente fizesse um teste, pegasse todos por exemplo, os professores feras de administração das melhores faculdades do Brasil, que não tem empresa. Se você Uhum. colocar esses caras, talvez para gerenciar uma empresa, ele vai ficar tão habituado em planilha, em gráficos e etc, etc, que ele vai esquecer de fazer a empresa rodar. Uhum. Entendeu? Não que não Verdade, seja entendi. importante toda a teoria, mas a teoria acompanha a prática. Sim. Não, tem Parece razões, louco isso que né? eu estou falando, mas é verdade. Muitas coisas que eu fiz
eu fiz sem saber como fazer. Apareceu a oportunidade, era uma oportunidade Aceitou. incrível. Apareceu, olhou, falou, e aí, Felipe, tá afim? E eu falei, não sei como fazer isso. Eu topava e depois aprendia como fazer. Se você tem responsabilidade, honestidade, de não topar uma coisa de certa forma gigantesca que você não vai dar conta, mas é alguma coisa que você sabe que você consegue ir aprendendo e aplicando, topa a oportunidade primeiro. Então as pessoas ficam, acabei de me formar na faculdade, será que eu já abro o meu escritório? Mas por que não? Mas eu preciso. Mas por que não? Faz agora. Mas eu não estou pronta. Mas você não vai estar pronto nunca. Eu acho Né? importante tomar riscos calculados, lógico, assim, tipo, se você tem Exato. como depois voltar, caso dê errado, arrisque-se, sabe? Tipo, foi que nem quando a gente tava conversando, quando eu abri, tipo, escritório físico, que antes todos nós aqui na Tech Junter era home office, né? Cada um na sua própria casa. E aí foi isso, assim, também, tipo, eu tava morrendo de medo, porque Eu lembro, seria a gente conversou, né? A gente conversou sobre isso. Você falou, não sei se eu vou. E eu fiquei assim, será que eu faço isso? E aí, assim, o que eu fiz? Eu fiquei alguns meses tipo, trabalhando bastante e guardando dinheiro para poder sustentar a gente caso, tipo, o décimo Desse errado, O Nos SDM. próximos meses, eu consegui manter, tipo, pagar as pessoas de qualquer jeito, né? E deu certo, nunca deu errado, nunca faltou. Eu acho que isso, inclusive, fez impulsionar ainda mais. Porque eu sabia que eu tinha, tipo, aquele compromisso de pagar agora, tipo, além de salários, o aluguel. Então, isso fazia, tipo, eu de fato ir atrás das coisas, sabe? E se desse errado, era só a gente, tipo, voltar. Dá um passo atrás. Um degrau atrás. Exato. O que não tem problema nenhum. Sabe? Tipo, Mandia, a todo momento eu dou um passo para trás. A todo momento eu vou por um caminho que eu falo, opa, não é por aqui, volta, dá um passo para trás, ajusta a rota, vai para frente. Às vezes as pessoas olham o passo para trás como um problema e na verdade às vezes é só uma forma de impulsionar algo maior ainda que está acontecendo. Sim, exato. Tipo, quando eu saí do WSOP, resolvi vender minha participação, todo mundo falou assim, Felipe, acabou de fazer a primeira edição, foi um sucesso, a gente tem contrato para 10 anos de evento aqui no Brasil. Larga tudo e fica no WSOP, mas não sei, tá? Aquilo não fazia muito sentido. É aquela, escutar também o feeling, a intuição de, caramba, não sei, alguma coisa me disse para vir por aqui, e eu fui. E não me arrependo. Sim. E eu até vi aqui nos comentários, feito é melhor que perfeito. Total. O Pedro falou isso. Total. Porque não quer dizer que assim, ó, feito e perfeito é melhor que só feito. Sim. Mas feito e perfeito não existe. Nunca vai existir perfeição. Ainda mais em pessoas que são exigentes, como a Amanda Ferber, como eu, a gente tem essa exigência. Eu preciso aplicar isso mais na vida. Esse feito é melhor que não ver. Não, mas assim, a exigência também é diferente de perfeição. Tem que ficar bom. Tem algumas coisas. Eu tenho aqui a minha régua da qualidade que tem que passar por ela para eu colocar isso para frente. Mas não quer dizer que necessariamente tem que estar perfeito. Muitas vezes, quando eu estou lançando um projeto novo e coisa do tipo, vem lá a informação para mim. E hoje, como eu trabalho pouquíssimo operacionalmente. Tudo que eu faço hoje eu penso nisso, jogo para a equipe e depois recebo o resultado. Sim. Então, às vezes, o cara vai lá e fez um site que eu estava pedindo para um projeto em específico. Quando ele me mostra o site, depois de programado, eu falo, eu ajustaria isso. Aí o cara, beleza, eu vou pedir para alterar. Eu falei, não, pode pôr no ar. Por quê? Porque para alterar vai demorar mais 15 dias. E essa diferença da minha chatice em perfeição, eu prefiro que esteja no ar, e tem gente que trabalha comigo que está aqui que vai estar dando risada porque eu sou chato pra caramba. Mas eu prefiro que o negócio vá pro ar e depois a gente vai ajustando, e nesse meio tempo eu vou colhendo feedback do mercado, às vezes eu vou vendo que o caminho não está tão bom, ou eu poderia vir por aqui, que é o famoso MVP, eu faço quase um MVP na minha cabeça, jogo no mercado e vou colhendo frutos, do que, eu preciso ficar... Tem gente que fica buscando a perfeição e não lança, não faz nada, fica lá querendo a empresa perfeita, o logotipo perfeito. Tem gente chegando além do CNPJ e fala, eu tô abrindo uma empresa e tô travado com o logo. Falei, gente, olha o logo do além do CNPJ. É um negócio branco que tá além do CNPJ. Por quê? Porque eu não tava... Eu falei, eu não sei, eu não vou contratar alguém para fazer logo. Né? Tipo... aí depois eu faço uma adaptação. Sim. Né? Isso para tudo. Lógico que essas coisas são importantes. Só que, às vezes, fazer é mais importante do que feito é melhor que perfeito. Sim.
né? Eu, de fato, preciso tentar aplicar mais isso, assim. Tipo, confesso que é uma coisa que eu estou tentando aplicar, mas não é tão fácil ainda pra mim, sabe? Acho que essa é uma característica que eu tenho que eu preciso melhorar mesmo. Como todo Mas, mundo, tipo, sempre vai ter sim, algo que a gente precisa melhorar, sim. né? É. É que a gente tem processos, né? Tipo, e é uma coisa que eu defendo bastante, que a gente não fuja dos nossos. Tem gente querendo Uhum. ser perfeito ou ser muito bom aqui, ali, etc. Mas a gente está ignorando nossos processos. O processo da lagarta de se tornar uma borboleta e tudo mais, é isso. Às vezes ela tá lá, meu Deus, uma lagarta, e depois ela descobre que ela só estava no processo de uma coisa muito mais bonita para a vida dela. Uhum. E eu acho E que você falou de uma coisa que me lembrou de uma conversa que a gente teve também sobre degraus. E diferentes áreas, tipo, da vida, sabe? Às vezes, você tá num degrau, tipo, na área da sua vida, acima, mas, tipo, em comparação a outra em outros, pessoa, em outro exato. degrau, você tá em outro, abaixo, sabe? Imagina, por exemplo, esse negócio de julgar as pessoas é a coisa mais horrível do mundo. E isso é um exercício que todos, isso é uma coisa que todos fazem. Eu faço, você faz, todo mundo julga. Não tem como. A É. cabeça da pessoa é assim. Mas Uhum. a gente tem que estar sempre disciplinado a observar os nossos pensamentos e evitar com que esse julgamento assuma o controle. Porque a gente Uhum. vê uma pessoa, por exemplo, os empreendedores lá que estão com foco em sucesso, um exemplo, tá? Uhum. Vê lá um cara que abriu uma empresinha lá e ele está trabalhando, ele mais dois funcionários, há 30 anos e nunca enriqueceu. E tem gente que fala, Uhum. acomodado, zoado, não faz nada. O cara, às vezes, ele é 10 mil vezes mais feliz que você. É claro, Espiritualmente, o cara é um zen total. Então, não existe uma régua que vai medir todo mundo. é, Existem pessoas que têm um emprego tranquilo, que ganham lá R$ 1.500 por mês e têm 40 anos de idade, e eu sentar com essa pessoa para trocar ideia é uma aula que eu tomo sobre vida. uhum. E os outros podem olhar para ele julgando ele por várias coisas, e o cara é um gênio, o cara é muito mais evoluído que eu em tudo. Sim, Eu trocaria a minha vida por 10% inteira, todo o meu dinheiro é. por 10% do cérebro desse cara. Então, Uhum. sabe, são degraus diferentes. Então, isso Sim. funciona na vida. Então, tipo, eu posso estar aqui falando de empreendedorismo e como muitos eu vejo aí que fala de empreendedorismo se achando a última bolacha do pacote porque sabe fazer um DRE. E o que é isso, pelo amor de Deus? Eu prefiro não saber fazer um DRE e ser humilde com as pessoas. O E, que que é sabe, tipo, DRE? Eu nem sei o que é DRE é um DRE. demonstrativo financeiro, é um demonstrativo financeiro que você coloca todas as entradas, saídas e tudo mais, para você analisar qual é o resultado da tua empresa. É Ah, uma tá. planilha, por sinal, quem tem empresa acho que é legal pesquisar. É uma planilha que você monta, claro, depois de várias etapas, que você consegue ter tipo um dashboard da tua empresa na palma da mão em uma folha. É um negócio de louco, assim. Dá um Eu tenho controle essa final. planilha, só não sabia que se chamava Chama DRE. DRE. É muito legal. Eu tenho, por sinal, até um e-book que eu criei que eu explico o que é DRE e dou um modelo. Depois eu vou divulgar para a galera. Ai, que Enfim, legal. mas é bem legal. Mas o que importa de DRE? Depois que eu descobri DRE na minha vida, foi quando eu comecei a lucrar. Porque eu comecei a olhar a minha empresa com um gerenciamento bom, entender onde eu tinha gastos desnecessários e onde eu comecei a realmente lucrar. Sim. Mas isso não importa nada, comparado a coisas humanitárias, humanas e tudo mais. Então, é isso. Então, por Mas você exemplo, falou falando agora de sucesso, que é um. Ah, desculpa, fala, fala. Pode falar, pode falar, pode falar. Você vai entrar no que eu ia falar, É que você pode, tocou no pode iniciar. assunto de sucesso. Eu acho legal falar uma coisa que a gente até comentou naquele evento do Sebrae, que é o que é sucesso, sabe? Tipo, sucesso eu tenho um pouco de bode dessa palavra, porque ela ficou meio tipo, ai, sucesso. Mas assim, É, sucesso é você estar fazendo aquilo que você quer. Tipo, então que eu falei, eu tenho exatamente. amigas que o sonho de vida delas é ser mãe, ficar em casa tendo, tipo, vários filhos. Cara, se Baita você consegue sucesso. fazer isso, esse é o É, sucesso, sabe? exatamente. Baita É, sucesso. exato. O sucesso é você estar alinhado com o que você desejar para sua vida, sabe? Tipo, isso é sucesso. Tipo, e aí, então, sucesso é uma coisa completamente, tipo, é a coisa mais relativa do mundo para qualquer um, porque cada um vai ter o seu próprio desejo, o seu próprio sonho para a própria vida, sabe? É, Então, os concordo sucessos das pessoas são totalmente. diferentes.
Tem duas palavras que estão banalizadas nas redes sociais e na vida, que é sucesso e propósito. Todo mundo fala de propósito, o meu propósito e tal. Não estou falando que o significado disso está banalizado, e sim a aplicação desses termos está banalizado. Eu vi até um vídeo que você falou de propósito, né, que ficou sensacional. Mas é isso, cada um tem um propósito e tem um sucesso, e cada um tem que pensar numa coisa. Mas algumas pessoas me mandam mensagem falando, eu não consigo, sinceramente, encontrar o meu propósito de vida. Tem muita gente que está tão embebedada, perdida, para buscar o seu propósito, mas, cara, o meu propósito, claro que todo mundo tem um propósito maior, né? O meu propósito real, assim, que se eu fosse hoje descrever o que é propósito, é ajudar pessoas através do empreendedorismo, entendeu? Esse é o meu propósito real, assim, Mas existem vários mini propósitos que entram embaixo do caminho. Existe o propósito de fazer isso, fazer aquilo, o seu propósito pode mudar de certa forma. Amandinha, é fato que hoje o teu propósito é esse, de contribuir para a arquitetura, etc., para o Brasil. Agora, Amandinha, daqui vai 20 anos, daqui 10 anos, vai mudar. A hora que você estiver casada e planejando ter um filho, o teu propósito vai ser, ser mãe. As coisas vão mudando, entendeu? O seu propósito, não que o seu propósito maior seja colocado de lado, mas vão entrando propósitos aqui embaixo que você vai dando atenção para subpropósitos. Então, cara, as pessoas ficam muito bebedadas. Cara, faz o seguinte, eu tenho uma visão muito clara na minha mente. Empolgação é o caminho que o seu coração manda você ir. Então, eu olho para um lado, que é o que aconteceu com o WSOP. Racionalmente, a WSOP era o caminho. Minha intuição, a minha empolgação não falava para eu seguir por aqui. Eu não sentia empolgação de olhar para aquilo e falar assim, nossa, mais um ano disso, organizando isso. Eu não olhava aquilo com vontade. E eu olhava para o outro lado e me sentia mais confortável. Isso é a empolgação. Você olha para frente e fala, caramba, qual é a empolgação que você quer seguir? E aquela empolgação é o caminho que o seu coração, de certa forma, já sabe qual que é o que você precisa escolher. Sim. E aquilo é, de certa forma, não necessariamente o caminho, como eu já falei, correto. É o caminho que você precisa viver. O processo que você precisa viver. Se eu não tivesse aberto todas essas empresas, Amandinha, que eu comentei, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. De marketing. Claro, eu não teria feito o Arquiglass, que impulsionou pra caramba o grupo. Eu não teria feito nada disso. O WSOP que aconteceu, que em algum momento eu fiquei empolgado em fazer, mas depois eu quis sair. A experiência desse evento para mim foi sensacional para eu tocar o Arquiglass. Então essas coisas acontecem dessa forma. E das etapas que a gente estava falando, tipo, existem as etapas universais, assim, que é espiritualidade, família, empresa, né, que é a parte profissional e tudo mais. Então nessas áreas, algumas pessoas estão aqui, outras estão aqui, e as que estão aqui olham para o lado julgando essa baixa dessa outra pessoa, só que essa pessoa está muito acima em outras coisas. E isso acontece inclusive na empresa. Tipo, em vários momentos, eu sou um cara que me cobro muito. Em vários momentos na empresa eu falava assim, caramba, tudo isso que eu estou passando de problema hoje foi porque eu não planejei financeiramente a minha empresa no passado. Então eu sou um bosta. Eu não sei fazer financeiro. E cara, eu sou um bom comercial. Não adianta também você querer ser bom em tudo. Em tudo, exato. Não dá. Eu tinha essa neura na minha cabeça de querer ser perfeito em tudo, em tudo, em tudo. E não dá. Não dá. Não dá. Eu acho que é importante você descobrir no que você é bom e potencializar aquilo. Lógico, é importante a gente saber um pouquinho do outro lado também. Porque total. Imprescindível. Você tem que ter noção de tudo. Porque até quando você começa a crescer no papel de gestor, você precisa ter visão crítica. Então, por exemplo, eu não sei editar vídeo comparado a um editor de vídeo. Mas se eu precisar editar, eu sei editar. E eu sei. Quando eu assisto um vídeo, eu tenho uma visão técnica daquilo. Porque, não sei se você já viu um estudo, por exemplo, quando o cérebro de uma pessoa que toca piano e o cérebro de uma pessoa que não toca piano funciona diferente ao assistir alguém tocando piano. Quem está assistindo e não sabe, algumas áreas que são ativadas são as áreas só do prazer. E as áreas das pessoas que estão assistindo e sabem tocar, elas estão analisando diversos outros fatores técnicos e o cérebro funciona de forma muito mais ampla. Entendeu? Por quê? Porque ela tem referência sobre aquilo. E você tem que ter referência para conseguir pedir. Imagino que isso seja meio que em tudo também, né? Tipo... Exato.
Eu acho isso é muito importante. E até assim, é importante a gente saber um pouquinho das outras coisas, até como empreendedor, para saber se aquela pessoa de fato sabe fazer aquilo também, né? Mas é por isso que, sei lá, eu sei que é muito clichê, mas eu realmente vejo, tipo, empresas como várias engrenagens, sabe? Total. Se você colocar uma grande engrenagem para, tipo, rodar alguma coisa, ela vai ter muito trabalho. Se você for pondo várias engrenagens, tipo, sobrecarrega o trabalho, tipo, de uma O única trabalho pessoa de todos, né? acontecerem. E Então, gira uma rápido. pessoa vai ser, tipo, mega especialista naquele assunto, a outra na outra, e aí tudo funciona como um organismo, sabe? Por Sim. isso que tipo, é clichêzão, mas ninguém faz nada sozinho. Porque é isso, porque se você tem um trabalho, tipo, de 7 milhões de pessoas, você vai fazer as coisas 7 milhões de vezes mais devagar do que se tivesse Exatamente. 7 milhões de pessoas fazendo, tipo, dividindo as tarefas, sabe? Total. E É. é o que eu falei, como gestor, o que, que eu procuro fazer nas coisas que eu sei que eu não mando tão bem? Eu procuro entender como funciona, eu procuro entender a dinâmica daquilo, mas eu não me atrevo a fazer, eu coloco alguém para fazer. Aí, Uhum. para que eu aprendo o básico? Justamente para conseguir ter esse meu cérebro funcionando como uma forma mais técnica ao ouvir o piano sendo tocado, para conseguir Uhum. ter visão crítica se está certo, se está errado, por onde é o melhor caminho a seguir. Mas eu não me atrevo a fazer porque, às vezes, só o fato de eu ter feito algumas aulas de piano, não tenho capacidade de estar lá tocando. Sim. Mas eu já tenho uma capacidade diferente de enxergar aquilo. Mais Então, crítica, né? você precisa ser plural, sim, como gestor, principalmente, para entender como funciona tudo, mas não se atreva a fazer tudo. E saiba também aceitar que ninguém vai fazer do jeito que você faria, É. que é uma coisa para os perfeccionistas e é complicado. Tipo, eu sou um cara extremamente chato com Excel. Toda planilha que eu faço é linda. Uhum. Eu não consigo fazer uma planilha mal formatada, que quando você vai imprimir não sai certinho na folha, que não tenha as células com cores combinando, assim, com cores, sabe, que não seja agressivo aos olhos. Eu penso em design nessa hora do Excel. Uhum. E existem pessoas na minha empresa que fazem uma planilha horrível, mas é a cor mais feia do mundo. Mas funciona. Mas, cara, as fórmulas estão certas, o resultado está lá, as informações que eu preciso estão lá. O tique que eu tenho quando essa pessoa me apresenta essa planilha é falar assim, cara, me manda essa planilha para eu formatar. Mas, cara, eu não vou ficar fazendo isso. Porque, Uhum. cara, o que eu preciso é da informação dessa planilha, é uma planilha Sim. financeira. Eu preciso Uhum. daquela informação rápida. Então, aceitar também o jeito das pessoas e tentar, claro, colocar. Quando essa planilha vai para o mercado, quando é uma planilha comercial, eu sou chato. Tem que ser bonito, porque o Sim. meu cliente vai receber aquilo. Mas quando é uma Uhum. coisa interna, Interna, né? mais importante o negócio funcionar. E se um dia eu tiver Uhum. tempo, tudo bem, eu vou lá e formato aquilo, padronizo, né? Sim. Então, a gente tem que aceitar também o jeito das pessoas, porque se a gente quiser controlar tudo, Amandinha, Não vai dar certo. É. a gente como gestor, empreendedor, empresário, a gente cria o próprio limite da tua empresa crescer. Uhum. Uhum. É E verdade. é muito louco isso, porque quando você cria uma empresa, você quer prosperar. Se você mesmo acaba sendo o problema de querer É. passar tudo por você, Ferrou. você ferrou a empresa. É, é. Ai, o Marcelo do Triper Arquitetura comentou aqui que eu tô precisando de óculos. É verdade, eu esqueci de pôr a lente. Eu já tô pedindo nos comentários, eu tô Eu assim, tô às vendo, vezes. eu tô vendo, mas Às vezes eu faço assim, é que eu tô tentando ler os comentários. Senão eu vou ficar aqui assim na live. Ai. tem gente falando que tá travando, né? É? O meu? É, não, mas acho que. Ah, não, trava muito. Assim, a pessoa deve estar comentando o que eu estava falando lá, de travar o processo de crescimento. Ah, tá. Sim. Entendi. É. Não, E mas aí? isso é muito legal, assim. É lógico que acho que às vezes uma dificuldade que o empreendedor enfrenta bem no começo da empresa, que até uma coisa que eu estou enfrentando agora, assim, é que a gente sabe que precisa, tipo, de várias pessoas na equipe para poder fazer as coisas acontecerem, mas às vezes o difícil no começo é ter de onde tirar para poder pagar o salário dessas pessoas, sabe? Então, Exato. assim, eu gostaria de ter muito mais pessoas do que a gente tem agora, sabe? Então, às vezes, eu tô num momento muito, assim, tendo que fazer milhões de coisas porque ainda tá no começo, Você certas não tem coisas, braço sabe? ainda, né? Mas assim, faz parte, assim, tipo, toda vez Tal. que... Por isso que, por exemplo, é importante, retomando uma coisa que a gente falou lá no começo da conversa, para o empreendedor ter esse custo de vida... Como é que é Baixo. chamado? Custo de vida baixo.
Custo de Enxuto, né? vida baixo, enxuto, porque assim, tudo que eu tipo, ganho no Architecture Hunter, eu ponho para investir em uma coisa, para contratar uma pessoa nova, para fazer algum melhoramento de alguma Reinvestimento. coisa. Reinvestimento sempre. Um ciclo, né? Exato, para poder investir, né, tipo, de volta, porque a gente sabe que vai ter um retorno, né? Então Sim. isso é muito importante, assim, mas às vezes é um problema. Você teria alguma dica para dar para as pessoas para resolver esse problema, assim, que é querer contratar mais pessoas, mas também, tipo, ter um capital que não permite fazer tudo o que precisa ainda? Sim. No começo, lá na empresa, quando a gente tinha pouca gente, o financeiro era o RH, que também às vezes fazia vendas. E uma estratégia que a gente tinha era ter vários e-mails. Então, a gente tinha o RH, comercial, financeiro, caía tudo na mesma caixa. A gente criava nomes para as pessoas, criava personas para parecer que a empresa era maior do que era. Mas sobre essa parte de crescimento, Amandinha, eu acho o seguinte: todo passo dá medo. Todo Uhum. passo dá medo. A Amanda de hoje, ela tiraria de letra a Amanda de 6 meses atrás, que era aquela pessoa que estava na indecisão de abrir ou não um escritório físico. Sim, sim. Porque você está muito mais preparada. Então, Uhum. mas naquele momento, para você, era um grande problema. Você tinha muito medo de. Ai, será que eu vou para um lugar físico e eu vou ter grana para pagar e tudo mais? E É. então a gente nunca vai estar preparado para. Os problemas que vão chegar para a gente sempre são problemas que eu entendo que a gente aguenta. Uhum. Porque nunca Deus vai mandar problema maior que o nosso joelho pode aguentar. Nunca. Verdade. Então, se você tem essa consciência que o problema está do seu tamanho e todo problema é igual musculação, você precisa pegar peso maior do que você aguenta, quase, para conseguir ir ganhando musculatura. Então, Exato, meu, que analogia. É muito é isso. É exatamente muito isso. Você isso. precisa. Então, esses paradoxos que você enfrenta hoje são paradoxos justamente que estão na tua frente para você desatar esses nós e conseguir dar o próximo passo. Mas não ter medo. Tipo, Sim. eu trabalho com um ambiente físico muito grande, eu tenho fábrica. Uhum. E conforme a minha empresa ia crescendo, eu precisava aumentar o espaço, sair, trocar de lugar, isso eu já me mudei várias vezes. E aí, quando eu dava um passo, às vezes dobrando o valor do aluguel, triplicando, eu ficava morrendo, indo para um lugar até muito maior do que eu precisava naquele momento, eu ficava morrendo de medo. Uhum. Morrendo de medo. Quando eu dava o passo, eu achava até que eu estava sendo até irresponsável em dar esse passo. Uhum. Porém, quando eu dava o passo, eu ia para um ambiente que no final, às vezes eu pegava um galpão gigantesco e minha empresa funcionava lá no meio, no miolinho, e todo aquele espaço vazio em volta, rapidamente a empresa tomava o espaço todo. Uhum. Lembra que você estava preocupada e tudo mais, se você ia para um ambiente físico, se você alugava um escritório e tudo mais, e quando Sim. você fez o escritório, sua empresa naturalmente cresceu? Cresceu, foi. Cara, só Acontece uma isso coisinha. em É que tudo. a live interrompe só, tipo, automaticamente quando completa 1 hora. Então, se interromper aqui, eu te chamo pra gente finalizar. Eu começo de novo pra Tá poder bom, finalizar esses assuntos, tá? Só fechou. pra avisar o pessoal aqui, caso, tipo, a live suma. Ela- Mas fala. E aí a gente era pequenininho e naturalmente a gente crescia, que é o que aconteceu com o Architecture Hunter, que acontece Uhum. comigo todas as vezes. Então, claro, com muito trabalho, você não é só alugar um espaço, contratar gente e acabou. Tem que ter aquela dinâmica empreendedora. Uhum. Mas se você quiser contratar uma pessoa que você está com dificuldade, você não sabe se é o momento e tudo mais, cara, analisa com muita calma, obviamente, tem muitas análises e coisas que você precisa verificar, mas contrata. Uhum. Mas contrata. E perca Se tempo, tiver, se invista tiver tempo. caixa, né? Tipo, Se tiver caixa, arrisca. invista tempo. É, claro, e se tiver caixa, invista tempo nessa contratação. Porque contratação errada gasta muito dinheiro. É. Né, Mandinha? Uhum. Então, Melhor a gente não entrar nesse assunto aqui. mas Da perde experiência dinheiro. própria, é verdade. É. E sabe por quê? E não é, e sinceramente, a maioria das vezes, a culpa pode não ser nossa. Mas a responsabilidade sempre é, como empreendedor, você sempre, e como ser humano, a responsabilidade sempre é sua. Se você está num relacionamento abusivo e a pessoa te maltrata, claro que a culpa é dela. Mas se Uhum. você continua nele, a Uhum. responsabilidade é sua. Então sempre a responsabilidade é sua. E nessa parte de empresa é a mesma coisa. Se você contratou uma pessoa errada, a culpa é dela, talvez por ela não estar se dedicando, mas a responsabilidade é sua, de ou não treinar direito, ou ter contratado errado e não demitir. Você tem que tomar Sim, atitude, tem que tomar entendeu? atitude, né?
É. E quando você não tem caixa, mas você precisa exercer aquela função, é a hora que o empreendedor iniciante, sem caixa, desdobra em dois, três, trabalha. Meu, já cheguei a trabalhar, épocas de trabalhar sem brincadeira, 19, 20 horas por dia. Porque Uhum. eu não tinha grana Pra para contratar contratar a pessoa. gente. Eu sabia que a live ia durar, ia ser mais do que uma live. Eu e o Fê, quando a gente desata pra conversar, é o que acontece. A primeira live cortou porque deu uma hora já, né? Então, vamos começar essa segunda live. Deixa só o Fê entrar aqui pra eu poder convidar ele de novo. Aí, boa. Deixa eu convidar ele aqui. Sabia. Não ia dar pra ser uma live só. Não dá. Eu e o Fê, a gente tem muita coisa pra conversar sempre. Tipo, é muito legal. Né, Mandinha? Caiu. Sabia, Fê, eu tinha certeza que a nossa live não ia ser uma só. Ia ter que ser mais de uma. Vai, Gil. Não, mas já estamos encerrando, senão o pessoal não vai aguentar mais escutar a nossa voz. Então, o que eu estava falando o quê mesmo? Perdi o fio da meada. Vamos até retomar, porque várias pessoas entraram agora também. A gente estava falando sobre a dificuldade que às vezes o empreendedor tem de querer contratar pessoas, mas não ter caixa. Tipo, o que que Uhum. você recomenda? Não tem de Boa. onde tirar, né? E aí a pessoa tem Sim, que acabar se desdobrando em milhões para poder. e milhões. Conta aí, conta aí. O que É você o que acha? eu fazia. No começo, eu não tinha caixa, estava precisando de gente, eu precisava de vendedor, eu precisava. Inclusive, eu trabalhava na fábrica. Quando a gente tinha uma venda muito exponencial, que a minha estrutura fabril não atendia, eu descia para a fábrica, acabava o horário, eu descia com o meu sócio, isso lá no comecinho, 8 anos atrás, eu descia com o meu sócio, a gente ia fabricar. Sem medo de Uhum, ser feliz. Por quê? Porque, uhum, meu, o empreendedor não tem esse negócio de, meu, cara, é pôr a mão na massa. sim, E foi graças a essa mão na massa que a gente conseguiu ter o que a gente tem hoje. sim. Então, se desdobra, se você não tem caixa, se desdobra em dois, três, quatro, se necessário. Final de Uhum, semana e tudo mais. É complicado, trabalha e a expectativa com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, tudo mais, porque é um cenário bem complexo nesse início, mas se uhum, desdobra, porque quando você se desdobra, querendo ou não, horas trabalhadas com foco e tudo mais, você vai fazer as coisas acontecerem. E aí, sim, com isso, você vai capitalizar e vai trazendo gente para essas áreas. Entendeu? Capitalizou, traz um comercial. Capitalizou, sim. traz aqui uma pessoa de operação. E aí você vai fazendo isso aos poucos. Você acha que a área comercial é a primeira vaga, tipo, numa empresa que tem que ser preenchida ou não necessariamente? Eu tenho na minha cabeça assim que as últimas áreas a cortar numa empresa, se a empresa está quebrando e você precisa ir cortando as pessoas até por ordem de chegada, digamos assim, você cria uma lista, o comercial e o marketing são os últimos. Uhum. Porque, querendo ou não, se você corta primeiro, para a fonte seca e aí todo o resto morre, Sim. né? Numa empresa, eu acho que a única exceção de não contratar primeiro, investir primeiro em vendas, a única exceção é caso o seu mercado esteja aquecido Uhum. e a sua venda possa te gerar um problema operacional de entregar. Como assim? Então, De não conseguir imagina integrar. de não conseguir entregar. Eu trabalho com mão de obra. Uhum. E é muito difícil achar pessoas competentes e dispostas, dedicadas e tudo mais. Hoje, na SEV, que é a empresa que a gente trabalha com toda essa parte de vidros, Mandinha, se eu disser que eu escolho o cliente e eu não invisto em marketing para conseguir. Claro, eu invisto nas ferramentas de marketing e tudo mais, mas eu não ponho dinheiro para trazer cliente porque eu não tenho capacidade de atender todo mundo. Entendi. O Que meu legal gargalo isso. Que bom. o meu gargalo É. nessa empresa é operacional. Uhum. É operacional. Se eu tivesse hoje gente competente para atender tudo que eu preciso, eu libero vendas e estouro de vender. Uhum. Então, nesse caso, especificamente nesse caso, se eu vender muito, eu crio um problema operacional para mim. Entendi. Porque eu sei que eu não vou conseguir Depende muito entregar. de cada empresa mesmo também, né? Depende muito de cada empresa, mas É. empresa de serviço, ou empresa de mídias, a la Architecture Hunter, eu sinceramente, vendas, vendas e vendas, vai para cima. Uhum. Porque Uhum. você entrega mídia, você entrega publi, você entrega essas coisas que, querendo ou não, você vai conseguir replicar bastante isso, Sim, porque é. não é uma Não tem um fabricação. produto físico, né? Que assim, eu vou Exato, demorar para fazer, não vou conseguir atender. Tipo, sempre tem como total. atender. É a agenda, na verdade, mais conciliar a agenda, né?
que é uma hora que vai começar a ficar escasso. Já é para você, você é uma pessoa super compromissada e vai ficar cada vez mais. E aquele Felipe lá do passado que não sabia falar não, mudou completamente. Uhum. Algum dia eu escutei uma frase que era assim, diga sim para tudo. E depois você decide se vai manter o sim ou não. Eu mudei essa frase. Diga não para tudo e depois você decide se vai ser sim. Porque se você ficar aceitando tudo que as pessoas vêm te oferecer, acontece o que aconteceu comigo no passado. Eu não Sim. consigo focar em nada e estou ferrado. Uhum. Então, em algum momento você vai precisar dar muito valor pro seu ativo mais precioso, que é o tempo, cara. Senão, não Meu, adianta. eu entendo muito isso, porque vira e mexe, tipo, sempre chega alguém assim me falando, nossa, sabe o que você poderia fazer com a Architecture Hunter? Você poderia fazer isso, tipo, dando várias ideias. Então, meu, eu sei, só que assim, tipo, não dá pra pôr, pra fazer acontecer 7.000 ideias, tipo, ao mesmo tempo. Ao mesmo Entendeu? tempo, Existem exato. muitas coisas, mas assim, não é, tipo, não é isso. Tem que focar em alguma coisa, que foi até o que você fez lá atrás, né? E, Maria, você tá fazendo certo, porque das coisas que a gente conversou, de várias ideias que você tinha, as coisas que você tá tocando hoje, cara, é sucesso certo. É sucesso Ai, certo. tomara. Mas é isso, é foco. Tá saindo na cara do Architecture Hunter, do jeito da Amanda, que é justamente o jeito que fez com que tudo que você conquistou hoje tivesse chegado até você. E, cara, é exatamente isso. O foco que você tá dando pro negócio e não pegando toda essa chuva de Milhões de ideias ideias. e que real, assim, as pessoas fazem e te dão pro teu bem. Mas não dá para você ficar abraçando tudo, Pra senão você tá tudo. ferrado, né? É. Se você, em todo evento que você recebe convite, tudo que você, se você, qualquer investimento, qualquer coisa que todo mundo precisa, meu, imagina ter inbox, imagina inbox do Architecture Hunter, pelo amor de Deus. Não, eu não Se você tenho. for abraçar tudo, ferrou. Não dá. Não tem como, Depois de hoje, não dá mesmo. não dá. Não dá. E é isso, acho que é exatamente isso. Uhum. E olhar para o problema, que é Sim. uma coisa que todo mundo foge. Todo mundo Uhum. foge, Mandinha. Olhar Sim, para o sim. problema. Tem um problema lá gigante, a pessoa joga isso para baixo do tapete, não quer resolver. Às vezes é uma Não quer conversa enxergar, né? difícil, com alguém. Ah, putz, tem funcionário que é um pouco mais difícil de conversar e você precisa ter uma conversa de alinhamento. E aí, como você sabe que vai ser uma conversa pesada, Você você fica deixa, né? prorrogando isso. E, cara, É. não dá. Tem que ser tudo que for difícil, que o seu cérebro racional fala, deixa para depois, você tem que parar e fazer na hora. Uma conversa difícil com É. namorado é namorada, isso é para a vida toda. Quem tem a capacidade de iniciar a conversa difícil, prospera na vida. Porque é justamente essas conversas difíceis que vão ficando e atrapalhando todo o próximo passo. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes é a primeira vez, tipo, assim, a primeira vez que é difícil. Depois fica mais Fica mais natural. fácil, vai ficando. Eu lembro daquela. Como Você todo estava mundo morrendo lá no café, você lembra? Você falou, meu, eu preciso conversar tal, mas, cara, tem que ser. Exato! Foi Eu falei, muito Amandinha, isso. volta e faz isso. É, é, Conversas difíceis são necessárias, entendeu? São é. necessárias, porque você precisa, de certa forma, ter amor próprio. E o amor próprio é defender os seus interesses, o seu projeto e tudo mais. Então, se você deixa algumas coisas externas ir atrapalhando sem você se posicionar, você está Vai deixando, minando, né? você vai minando a tua própria energia. Tipo, você vai montando um campo minado que uma hora vai explodir, tipo. Então Explode. é importante mesmo, né? É E muito explode. importante. Uma É, hora você sabe que explode, então é complicado. uhum. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Tipo, acho que tanto que, meu, eu fiquei surpresa, porque esses dias uma amiga minha, aquela advogada, não tem nada a ver, assim, com o que a gente tá fazendo, nem com arquitetura, mas ela trabalha no escritório e ela tem um estagiário que tava folgando com algumas coisas. E aí ela veio pedir dica pra mim de como, tipo, conversar com ele. Eu falei, nossa, tipo, sei lá, 4 meses atrás era eu pedindo dica pro Fê É. de como conversar, como falar algumas coisas que são chatas, sabe? Tipo. Mas, cara, Nandinha, é isso. E você, a gente sempre se coloca numa posição abaixo do que a gente está. Não porque a gente está realmente ou a gente se menospreza. Ao contrário, é porque a gente quer sempre mais. Então a A gente gente sempre sabe o fala, onde eu. potencial que tem, né? Tipo, A gente fala, onde eu quero puta, chegar, tipo, é muito além eu disso. consigo chegar aqui, mas eu tô aqui. Então a gente se coloca nessa posição. Mas você tem noção quem é a Amanda para os empreendedores que te seguem, assim, para as pessoas que querem empreender que te seguem? Isso é muito legal, porque, sinceramente, o que está faltando na rede social hoje em dia é a vida real. Uhum. Vida real não se tem nas redes sociais hoje em dia. E, cara, Verdade. quando eu vejo a fundadora do Architecture Hunter
entrando no seu perfil pessoal e falando dos seus problemas, dos seus medos, das suas inseguranças, cara, isso pra mim é muito legal. Sem brincadeira. Sempre falei isso pra você, cara. Uhum. Porque é o que hoje em dia todo mundo é perfeito, pô, na internet. E Sim, sim. ninguém é. Cara, e quando eu começo a ter conversas profundas com pessoas que aparentemente eram perfeitas, você começa a ver que não tem nada a ver de perfeição lá, não tem nada de perfeição. E aí E você todo começa a se mundo tem identificar. seguranças, né? Então, eu que sou imperfeito, olho a internet todo mundo perfeito. E aí eu me coloco para baixo, que eu falo, caramba, essas pessoas não têm problema, mas elas são tudo problemáticas igual a mim. Elas têm É as que, mesmas paranoias na hora de deitar a cabeça no travesseiro. é, Entendeu? Todo ser humano tem medo. é que assim, eu compreendo que às vezes as pessoas não querem ficar compartilhando as coisas ruins, porque às vezes até com, tipo, não quero ficar compartilhando negatividade, sabe, pondo pra baixo. Mas eu acho que é importante. Total. Que nem naquele dia lá na palestra do Sebrae, que eu fui falar, tipo, das fraquezas, dos insucessos, sabe? E foi tão legal. Aliás, eu tô até pra fazer um vídeo aqui também no GTV, tipo, que nem aquele dia lá, sabe? Daquela palestra, Sim, contando essas coisas. Porque as pessoas às vezes olham, tipo, e eu acho que isso faz com que, às vezes, muitas pessoas que têm a vontade de começar a fazer alguma coisa, tipo, ter uma iniciativa de fazer alguma coisa, elas regridem, elas desistem, porque elas acham, elas não se identificam com as pessoas que estão fazendo, porque elas acham que aquelas pessoas não têm medos, não têm problemas, não têm inseguranças, então elas falam, exato. então eu não vou conseguir. E não é isso, todo mundo tem, todo Todo mundo mundo tem tem. medo, todo mundo tem inseguranças, tipo, todo mundo vai errar, sabe? Então, acho que é importante a gente, tipo, compartilhar esse lado também, porque isso é que vai dar segurança, tipo, para outras pessoas darem Exatamente. um passo também, sabe? É isso. Amandinha, você lembra lá no Sebrae como as pessoas se conectaram? Sim, A conexão sim, foi louca. Mas foi. sabe por Isso nunca tinha acontecido desse Porque, jeito. lógico, o tema de uma palestra, empreendedorismo na arquitetura, já atrai pessoas que querem isso. E aí, Uhum. normalmente, são pessoas que estão com dúvida, estão com medo e tudo mais. Quando ela vê que a Amanda Ferber tem medo, cara, é verdade, mas assim, você acha, meu, imagina, todo mundo tem medo. Pensa aí a pessoa que você admira, um ídolo, uma. A pessoa tem medo. Quando eu vou É. conversar com uma pessoa muito importante que eu não conheço, eu sou uma pessoa tímida. Uhum. Por natureza, assim, eu fico inseguro. Antes de começar uma palestra, você não tem noção como eu fico nervoso. Mas, Eu também. Meu coração fica assim, eu fico muito nervosa. Só que Maria, depois cara, vai. É. só quem me conhece na real, assim, é minha esposa, cara. Porque, assim, Uhum. antes de começar a live, eu tava nervoso. Falei, Uhum. caramba, meu, vou começar uma live. Aí, sabe, aí começa a vir desculpa na minha cabeça, como eu vou cancelar isso, pelo amor de É. Deus. Eu fico nervoso, eu Uhum. sou tímido por natureza. Mas, cara, olha que legal você falar isso para as pessoas. Sim. Primeiro que É. você baixa a expectativa do público, aí Uhum. você e as pessoas ficam mais tranquilas em caso você erre e tudo mais, porque ela sabe que você é ela te analisa como um ser humano, não como alguém fera que tá lá em cima, fodão e tudo Sim. mais. Você tá lá É. como um humano, trocando ideia com outro humano, entendeu? A Bia Charro até comentou aqui, eu tô amando essa live. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com ela recentemente, tipo, um pouco antes das quarentenas começarem, que assim, eu tava eu ando ainda, tipo, nos momentos assim, muito de insegurança, porque a gente tava pra lançar o aplicativo, tá pra fazer várias coisas, e eu fico assim, tipo, a maioria dos momentos eu tô, não, isso vai dar certo, vai ser muito legal, as pessoas vão adorar. Mas tem vários momentos que eu fico assim, tá, mas e se não der certo? Tipo, ninguém pode me garantir que, entende? Então, Sim, dá uns momentos que dá um puta de um medo mesmo, sabe? E só que ao mesmo tempo, por exemplo, naquela época, um pouco antes da quarentena, eu tava assim, tipo, não, mas eu tava num momento muito, tipo, de muita insegurança mesmo, mas eu sentia que eu não podia, tipo, demonstrar isso, principalmente pra Bia, por exemplo, que tava, tipo, do meu lado lá, porque eu achava que se eu demonstrasse até essa insegurança pra ela, isso poderia acabar, tipo, minando ela também, sabe? E aí eu acabava guardando pra mim, tipo, algumas coisas e não uma compartilhava. bomba. E aí vai acumulando, e aí seus pensamentos vão ficando, tipo, cada vez pior, assim, parece. Exato. Vai dar certo, não vai dar certo, o que você tá fazendo? Você tá louca, sabe? E aí teve um dia Tá. que a gente começou a conversar, e a gente ficou horas conversando também, e eu falei pra ela, falei, meu, tipo, nessas últimas semanas eu tava, tipo, mega insegura, com muito medo das coisas acontecerem e tal. Ela falou, sério?
E ela não tinha ideia. Eu falei, meu, eu achei que eu já tinha percebido. Tipo, eu achei que era uma coisa perceptível, assim. Ela falou, não, não tinha ideia. E aí foi muito legal, porque eu encontrei, tipo, nela, um ombro, além de... Apoio, exatamente, apoio, cara. sabe, As tipo, pessoas se conectam na fragilidade. medo, sabe? Isso Quem do mundo não é frágil? Exato. Todo mundo é frágil. Todo mundo tem pelo menos uma fragilidade. Mandinha, quando eu penso em morte, eu fico na paranoia. Entendeu? Tipo, cara, eu tenho medo. Sabe por quê? Porque eu falo, o que será que depois vai acontecer depois, pelo amor de Deus? É uma paranoia que quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu fico pensando nessas coisas, sabe? Tipo, são as paranoias que alguns têm. Quantas pessoas têm medo de fracassar, medo de uma palestra, de que as pessoas vão achar. Todo mundo pensa. Cara, quem é que não pensa no que o outro vai pensar de você? Todo mundo pensa. Pô. Agora, claro, existe toda uma disciplina que você precisa tomar na tua cabeça para não deixar essas coisas tomarem você. Sim. E você saber gerenciar. É o que eu falo, você tem que olhar para o seu medo, você tem que olhar para o seu problema, olhar para a fraqueza, para a insegurança, porque é justamente ali que está a evolução. Imagina um tigre num quarto. Um tigre num quarto, eu sempre uso essa analogia, um tigre está num quarto com medo da vida. Ele está lá acuado no canto. E ele é um tigre, pô. O cara tem um poder gigantesco. E ele tá lá há 3 anos acuado, não come, não bebe, tá lá. Aprendeu até sobreviver sem alimento. E aí você fala assim, putz, olha, saindo por essa porta tá a floresta. O que esse tigre tá fazendo aqui? Aí você resolve pegar um galho e cutucar o tigre para tirar ele de lá. Quando ele recebe o primeiro cutucão, ele vai olhar aquilo e falar, é um demônio. Putz, meu Deus! E, na verdade, aquele cutucão, aquele problema, aquilo para ele é justamente o que vai tirar ele daquela zona de conforto e fazer ele evoluir, ir para a floresta. Sim. Tudo que eu vejo que é coisa que me dá medo, que me causa insegurança, eu analiso como esse galho me cutucando para uma coisa muito maior. Eu falo, meu, isso é muito medonho, só que eu preciso olhar para isso. Sim, sim. Preciso olhar para isso, porque isso tem alguma coisa por trás que eu preciso tirar. Eu preciso tirar esse véu para entender isso, porque é o medo que está a evolução. É justamente isso. Então, quando a gente está com medo de contratar, medo de dar um passo, medo de... A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que enfrentar de cabeça erguida, assim, de peito aberto. Porque a gente vai dar um jeito. Quem está a fim de fazer as coisas acontecerem, vão fazer. Dá um jeito. Sim. Vai fazer. Se seu escritório cair por causa do coronavírus e parar de ter venda, você vai dar um jeito, Amandinha. Vai fazer uma outra coisa. Vai fazer. Qual é o jeito que você vai dar? Não sabemos. O futuro a Deus pertence. Mas, cara, você vai dar um jeito. Tipo, eu criei o Além do CNPJ para falar disso, para falar de vida real. Sim. Sabe? Eu vejo um monte de empreendedor aí perfeitinho. E que eu tenho certeza que não é, porque não existe. Sim, então eu comecei a falar de vida real no Além do CNPJ. E agora com o Corona, muitos empreendedores vieram e falaram, Felipe, cara, e aí? O que eu faço agora com o coronavírus? Eu falei, sei lá. Sim. Falei, sei lá. Eu também não sei. O que vai ser do coronavírus? Não tenho a mínima ideia. Então, sabe, não sei quando vai acabar. Não sei quando vai acabar, não sei. Eu fiz um post sobre isso, que são coisas que a gente controla e que não controla. Eu falei sobre isso. Cara, é verdade, né? Assiduamente, além do CNPJ. Que bom. Mas é verdade, tem coisa que você não controla. Não adianta, cara. Deixa pra lá. Gerencia o que você controla, o que você não controla, você vai aceitando e gerenciando quando chega pra você. Mas é isso, cara. Você vai aprendendo no meio do caminho o que fazer. Exato. Entendeu? A gente vai percebendo que a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente não sabia nem que tinha. Que existiam. Que ia precisar um dia, nem que, sabe, tipo... Até e você vai criando casca. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar uma palestra, tipo, tinham 2 cadeiras no palco, eu fiquei atrás das cadeiras, tipo, assim, até de escondida, né? Linguagem corporal, eu estava preocupada, sabe? Sim. Como se aquelas pessoas estivessem julgando, foi péssima, tipo, mas hoje já é muito mais, tipo, natural. E eu imagino que daqui a 6 meses vai ser mais ainda. Ainda mais natural. Mandinha, por exemplo, na Arquiglass. Antes de subir no palco, eu tava uma pilha de nervos. Mas uma pilha de nervos. Porque o evento era meu, tava com bastante gente, era meu público-alvo. Então eram pessoas que importavam a opinião delas perante a mim. Mas eu tava uma pilha de nervos. Eu, a cada 10 segundos, esqueci os slides.
A sorte é que eu tinha esses slides impressos no meu bolso. Aí eu olhava, é verdade. Aí eu ficava assistindo, quando estava acabando a palestra do cara anterior a mim, eu falava, ferrou, o que eu vou falar mesmo? Eu pegava os slides, cara, olha essa insegurança. Aí eu Aham. subo no palco, as coisas começam a acontecer e aí Fui. você desenrola. Aí você Exato. desenrola. Agora, você acha que porque eu tenho medo de falar em público, por exemplo, você acha que eu não vou falar? Jamais. É É, justamente aí que toda a oportunidade que tem de subir num palco eu subo. Por quê? aí Porque eu tem, sei que tá ali a minha evolução, é. de certa Uhum. forma, entendeu? E é isso, tá? Todo mundo tá inseguro. Tipo, todo mundo vê a Amandinha lá em cima do palco falando do Architecture Hunter, a maior página do mundo, etc. Olha que coisa maravilhosa. Cara, é um Uhum. ser humano que deu certo e tem seus medos, suas inseguranças todas lá. Muitas. É. Você também tá com medo aí? Vai pra cima. Entendeu? Você vai descobrindo como fazer e vai fazendo. Não, assim, eu quero muito fazer até esse GTV falando sobre esses medos, assim, e falar de uma coisa específica, que são bengalas, tipo, que assim, eu vejo às vezes muitas pessoas que têm inseguranças e elas querem simplesmente ignorar que isso existe, tipo, ou então fingir que não tem. E assim, Pra não baixo do sei, tapete. uma forma de Armadura. lidar, uma forma de lidar com essas inseguranças às vezes, que eu tenho, são algumas bengalas, já falo alguns exemplos, e que assim, o que eu acho? Tipo, se eu ainda não consigo, se eu ainda não melhorei 100% tipo, essas coisas, esses defeitos, ou essas coisas que eu preciso melhorar, Melhor. enquanto isso, que tem umas bengalinhas, tipo, pra ajudar a andar, sabe? Então, por exemplo, sempre, tipo, antes de entrar numa palestra, eu preciso ouvir música, uma coisa que me sinta, que me põe pra cima, entendeu? Pra me distrair, pra tirar, tipo, pensamentos da minha cabeça e fazer eu me sentir, tipo, imbatível, assim, sabe? Sim, sim. Dá uma autoconfiança. Tem muitas músicas que, tipo, me dão uma Aumentar o astral, confiança. né? Exato, sabe? Então, assim, se ainda você não consegue, tipo, simplesmente controlar os seus pensamentos e dane-se, tipo, tudo bem ter uma bengala, alguma coisa assim, sabe? Acho que não tem Exatamente. problema. E com o tempo você vai tirando essa bengala, sabe? Mas é importante, tipo, É. eu tenho muitas dessas coisinhas, assim, que me ajudam a ficar com a autoconfiança ali em cima, pra falar, ou falar, Exato, são ferramentas, né? ferramentas. A bengala não deixa de ser uma ferramenta, são ferramentas. Às vezes você não tem a habilidade ainda de fazer com as próprias mãos, pega um martelo e show de bola, pega uma bengala e vai tocar o É. negócio. As pessoas, elas Lógico, ficam. que não seja uma coisa prejudicial. Tipo, então toda vez eu tenho que beber pra me soltar. Tipo, não. Claro, Não são vou essas tomar uma coisas. tequila antes de fazer uma palestra. Aí o cara Mas vai é. acabar virando, tipo, beber milhões Sim, pra... Não é assim também, tipo. sim, claro, mas É. eu também tenho isso. Uma coisa que eu faço para minha timidez é que eu criei tipo um personagem do Felipe Uhum, profissional, entendeu? uhum. Então, o Felipe profissional, ele não é tímido, Já fiz isso também, Fê. sabe? É tipo, eu encaro um Principalmente para personagem. negociações também. Eu Sim, acho que você me falou isso. E eu acho que foi, foi. foi. Eu É acho que isso, você foi. cria um personagem, cara. Você fala assim, É, ó, tô entrando aqui agora nessa mesa de reunião, sentar nessa mesa de reunião, uma negociadora, não é a Amanda que tem sim. medo de falar não, etc, etc, que é boazinha. É uma Uhum. tubaroa que vai entrar aqui. Você assume isso e sabe o que é É. louco? Quando você assume isso, você aprende com isso. Uhum. Quando eu entrei, quando eu virei empreendedor, eu precisava aprender a falar não para as pessoas, porque cada funcionário pede uma coisa absurda. Sim. Você precisa saber, querendo ou não, filtrar as coisas. E eu Uhum. precisava saber, eu comecei a conversar com pessoas muito importantes, que na minha cabeça, antes de entrar nessa reunião, eu ficava desesperado. Nossa, eu vou falar com Uhum. tal pessoa. E eu estava falando lá com um ser humano, de novo. Então, eu vesti essa armadura do Felipe descontraído, que vai lá conversar e tudo mais, que é essa que é esse Felipe agora. Só Uhum. que a minha essência é aquele cara que estava antes de entrar na live desesperado com vergonha, Uhum. entendeu? Só que essa não é uma falsidade, uma armadura, coisa do tipo, é uma bengala. É. Uma Até bengala. aquilo ser natural para você. Até aquele ser natural. Tem um vídeo de uma. É um TED Talks de uma mulher que ela fala fake it till you make it, que é tipo, finja que você é aquilo até você se tornar aquilo. E, Exatamente. nossa, Fê, agora que você falando isso, tipo, bom, aquele problema que eu tive lá no final do ano, com os funcionários e tal, tipo, eu tive né, Sim. desligar da empresa e tal, tipo, e era da área comercial até. É,
E foi um desespero pra mim, porque eu fiquei, eu sempre me considerava, tipo, péssima em negociações, porque eu não gosto muito de falar de valores e tudo mais. Mas depois que eu não tinha mais ninguém pra fazer, eu falei, eu vou ter que ser eu, Fazer. não tem jeito. Ou é isso, ou, tipo, a gente não vende mais as coisas do Architecture Hunter, e aí, o que vai acontecer? Vai fechar? E aí eu tive que vestir, tipo, criar esse Essa personagem armadura. que você me ensinou, que é uma bengala. E eu descobri que, na verdade, eu era muito boa negociando, tipo, e aí foram os meses que a gente mais fechou coisas, sabe? Tipo, Exato. porque eu falei, não, eu vou ter que ser boa, então eu vou fingir que eu sou boa. E me tornei boa nisso, tipo, foi Exato. muito legal. A gente tem que mentir primeiro pra nossa mente. A nossa mente mente. Uhum. Então a gente mente para ela Uhum. falando, eu sei fazer Enganar isso. pra gente. É. É, é bem doido. E você, aí você vai se colocar em situações que você vai ter que fazer, já que você mentiu e disse que faria, faça. Aí vai chegar a hora de você ser provado. Você não vai fazer tão bem, Sim. você vai errar, você vai fazer coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas o fato de você ter feito já é o primeiro passo. A sua primeira palestra Sim. não foi tão boa quanto essa última. É óbvio que não. Uhum. Sim. Entendeu? E as É. coisas vão ser cada vez mais fáceis, mais fáceis. Você vai aprendendo com esse seu personagem, e daqui a pouco deixou de ser um personagem, daqui a pouco vira, sabe o quê? Se Um só. incorpora. Você incorpora, exato, você incorpora o É. conhecimento. E aí É. pronto, aí você já escolhe o próximo. Você fala, nossa, próximo, o que eu vou ser agora? E você consegue ser tudo. Uhum. Você consegue ser o que você quiser, é bem louco isso. Que personagem você, Felipe, precisa incorporar agora? Agora, além dos que eu já incorporo, Uhum. cara, eu tô incorporando uma pessoa pública, a ser uma Pública. pessoa mais pública. Tipo, eu sou um cara muito reservado, muito low profile, e eu sei que para o sucesso da minha empresa, eu preciso começar a colocar a minha cara mais no negócio. Nossa, Aí para os eventos. nossa, enfrentei isso há uns 2 anos atrás também. Também tive que incorporar, também não gostava. Tipo, agora já tá natural. Legal saber disso de você também. Para mim é muito complicado, cara. Ainda. Também era muito, também era muito. Olha que louco. Quando eu criei o Além do CNPJ, eu queria falar de empreendedorismo vida real, mas eu queria falar como uma pessoa desconhecida. E eu falava isso sem falar quem eu era. Anônimo, tipo. Anônimo. Até umas 3 mil pessoas eu não era ninguém, assim, eu era só um empreendedor que eu falava, que ninguém sabia quem eu era. E aí começaram a perguntar para mim, Felipe, quem é você? Além do CPJ, quem é você? O que você faz? E as pessoas começaram a encher muito a minha paciência com isso. Eu olhei para minha esposa um dia e falei, eu vou parar. Eu vou encerrar, não vou fazer isso, porque, cara, eu não quero eu fazer, eu quero falar o que eu sei, mas eu não quero que o Felipe. Porque, meu, já pensou, e, cara, Amandinha, já aconteceu de eu estar num curso e as pessoas me. Cara, eu tô com 6 mil pessoas no Além do CNPJ, mas eu tava num curso, 3, 4 pessoas me abordaram, me conheciam do Além do Nossa! CNPJ. Eu fiquei desesperado. Eu não sabia como reagir. Uhum. Eu saiu do Além do CNPJ, eu falava, a minha vontade era me enfiar num bueiro naquela hora. Por quê? Porque eu tô, por sinal, até peço desculpas para essas pessoas, porque eu nem fui tão simpático. Mas é porque a minha vontade era. Eu não fiz por mal. Eu fiquei tanto aqui com um peso na consciência depois. Mas é porque o meu cérebro só falava para eu fugir. Fala, sai desse. É um perigo, 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 porque eu não consigo ser, eu não tenho ainda essa habilidade de ser público. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a criar vídeos para além do CNPJ, de forma zero natural. Tipo, na hora, eu penso 10 vezes antes de começar. Cara, eu falava, meu, eu preciso colocar essa cara. Por quê? Porque a empresa tem pedido isso. O mundo, hoje em dia, está Quer cada saber vez quem é menos por trás. comercial e mais pessoal. Quer saber quem está por trás. Quem Além são do, os humanos, né, que fazem aquilo acontecer. na Arquiglass, no intervalo, que foi o coffee break lá, eu saí, uma coisa assim, que eu vou contar para você, mas acabou o evento no coffee break, todo mundo foi pro coffee. Para todo mundo que está assistindo, Para todo tá? mundo. Acabou, o evento deu um pause e entrou em coffee break, que é a hora do networking, certo? Todo mundo foi lá trocar ideia. Eu fui pro camarim, fiquei escondido lá. Aí o assessor foi lá e falou, Felipe, o que você tá fazendo aqui? Eu tava mexendo no celular e falou, você tem que ir lá, eu vou te apresentar para as pessoas. Nossa, como era difícil isso para mim. E aí eu fui. E aí, nossa, esse aqui é o arquiteto tal, tal. Para mim isso não era confortável. Não é que eu não queira conhecer as pessoas, ao contrário, eu adoro conhecer É que fica pessoas. sem reação, né? Não sabe Mas como quando eu agir. tô exposto, como assim, tipo, a minha vida pessoal, o Felipe, eu falo para minha esposa que eu queria ter a possibilidade de mudar minha cara e aí
sabe? Fazer uma persona realmente para assumir tudo isso que precisa, sem precisar me expor. Eu não quero estar, às vezes, num shopping e ter alguém entrando Tá nesse bem. momento e falar, ó, tipo, mas eu sei que é necessário. Uhum, Da mesma forma que eu sabia que falar em público era necessário. sim, Então, eu sim. estou incorporando isso para minha vida para daqui a pouco ser tranquilo. E eu Uhum. sei que vai ser, porque já está começando a ficar mais leve cada vez mais. Sim, Entendeu? exatamente. Vai ficando mais leve. Tipo, as coisas que são deficiências e que você se força a fazer vão ficando mais leves. Eu também tinha muito esse problema de ser pública. Tanto que o Artec Hunter foi literalmente anônimo. Tipo, meu nome não tava na bio até, sei lá, 2016. Mas eu só fui pôr minha Bastante cara, tempo. e ele existe desde 2013, né? Mas só fui É. fazer um story, tipo, pôr minha cara 2018, eu acho, que foi quando eu saí do ArcDaily. Tipo, então. Você Faz ficou 2 desesperada. anos que eu falei, oi, eu sou Architecture Hunter, sabe? Tipo, faz uns 2 anos só. E outra, se você fez esses stories e algumas pessoas por acaso vai lá, o Architecture Hunter não é o que eu achava que era, é uma brasileira, e pararam de te seguir, graças a Deus. Você não quer essas Uhum. pessoas te seguindo também. E com Sim, certeza outras pessoas começaram a te seguir. por Então, causa as pessoas, disso. É. por causa disso, então as pessoas que te seguem têm que se identificar com a tua identidade. E se É, não tá feliz, tchau. eu vou fazer uma citação de BBB aqui nessa live. A Manu Gavassi falou pra Gabi, em algum momento aí do jogo, falou pra ela assim, olha, vai ter gente que vai te detestar porque você usa flor na cabeça e vai ter gente que vai te amar porque você usa flor na cabeça. Tipo, e é Exatamente. exatamente isso. Eu adorei isso que ela falou, porque é É. muito verdade. E é real. Pensa esse pessoal É, que tá exposto aí pra caramba, cara. O cara tira uma foto com a flor na cabeça, vai ter gente falando bem e gente falando mal. Todo é. post que eu faço tem gente falando dos dois lados. Eu sou uma Uhum. pessoa muito pacificadora, eu quero sempre ouvir os dois lados. Sim, é. Eu sou assim politicamente, eu Uhum. sigo muita página do lado oposto do que eu acredito, Uhum. porque isso me tira da bolha. Sim, Mas, cara, sempre vai ter os dois lados. Sempre vai é. ter os dois lados. E os extremos não são bem-vindos. Em nada. Sim, eu também Em acho. nada. Eu Os também acho. extremos não são bem-vindos em nada. É, Seja na política, seja em qualquer coisa. Nunca é bem-vindo extremo. sim. Então é isso. Mas e você, qual que é a... O que você está incorporando hoje, assim, que Qual está sendo personagem que eu preciso qual incorporar? Ai, personagem que você precisa incorporar? de uma pessoa mega disciplinada, que consegue cumprir os horários e faz as coisas organizada, responde o WhatsApp. Que esse é um problema meu. Eu preciso, tipo, começar, sabe? É muito difícil, assim. Às vezes eu vejo que começa uma coisa, aí nossa, eu tenho que fazer outra coisa. Aí, sabe, quando eu vejo que eu tô fazendo 3.000 coisas, só que nenhuma termino, assim, porque, tipo, então, assim, demora mais tempo pra terminar uma coisa só, Sim. porque eu vou parando no meio. Então eu preciso aprender, tipo, a ser mais disciplinada, assim, sabe? Eu acho que vou fazer um exercício amanhã. Amanhã eu vou fingir que eu sou muito disciplinada, vou agir dessa maneira, E é real. É real isso. pra ver se eu consigo. E aí, sabe? Tipo, Amandia, eu não sou disciplinado também por essência. uhum, Mas eu criei, e eu sou péssimo de memória. uhum. Mas péssimo. Eu sou horrível de memória. Eu conheço pessoas que no dia seguinte eu vejo, eu falo, nossa, conheço de algum lugar, mas não lembro de onde era. Eu falo, eu sou ruim de memória. Eu Eu me tenho sinto memória muito mal por visual. isso. Eu tenho memória visual, mas eu não lembro nomes, eu tenho dificuldade. Tipo, exato, eu maravilhoso. Tipo, meu, com essa pessoa, mas eu não consigo acessar na mente tipo, o nome dela. Da onde que Exato. é, sabe? Então eu faço muita relação, assim, tipo, quando conheci a Amanda. Uhum, Putz, eu não sei, eu não decorei o nome dela ainda, que é a Amanda. uhum. Mas ela tem o mesmo nome da Amanda que estudou comigo, tal coisa. Sim. Aí, no começo, quando eu começo a conviver com você no começo e não ainda decorei seu nome, eu olho para Uhum. você, eu lembro dessa Então, associação e lembro teu nome. é, é. Mas na parte de disciplina, eu criei métodos também para me disciplinar. Uhum, E sou disciplinado, então eu esquecia muito compromisso. uhum, Aí eu criei uma agenda. E uhum. aí eu esquecia de colocar as coisas na agenda. Aí eu falava, por quê? Porque eu marcava com você uma reunião para amanhã e falava, daqui a pouco eu ponho. Esquecia e não punha e esquecia do Fazer compromisso. as coisas na hora, né? Então, coisas que eu não posso esquecer é na hora. Pelo menos anotar.
Então, Amanda, vamos fazer uma live quinta-feira, 8 horas? Vamos. Marcou? Marcou. Eu já paro tudo que eu tô fazendo. Eu não deixo para daqui a pouco. Não é daqui um. Não é deixa eu terminar de beber. Não, eu paro de beber e marco na hora. Sim. E aí pronto, tá na agenda resolvido. E minha vida é de acordo com a agenda. E eu tenho um caderno. Acabou. É um caderno com listas de tarefas. Eu divido as listas que eu preciso fazer follow-up, que é coisas que eu pedi para alguém, que é a maior quantidade de coisa que eu tenho da lista, é coisas que eu estou gerenciando por de longe. Cobrar, né? Tipo... Que eu preciso cobrar, porque você precisa gerenciar, quando você é gestor, você precisa gerenciar a indisciplina dos outros. Sim. Porque senão o teu negócio não vai para frente, então você tem que cobrar. E você começa a adquirir na tua equipe a sensação de que você não esquece de nada. E isso é bom. Porque as pessoas começam a se preocupar mais com as coisas que você pede. Elas se autodisciplinam, né? Porque elas sabem... Por causa que ela sabe que você não vai esquecer daquilo. E ninguém quer ser cobrado. Então a pessoa até, às vezes, faz coisas antes para você não ter que chegar ao ponto de cobrar. Né? Exato, de ser cobrado. Então eu tenho a lista justamente das coisas que eu estou acompanhando. Aí eu tenho as listas das coisas que eu estou executando e as coisas que eu preciso executar. E aí eu divido isso por prioridades. E aí todo início de dia eu pego uma folha, sulfite, um canetão, eu olho minha lista, que é tipo o meu banco de dados, e eu decido o que eu vou fazer hoje. Aí a minha meta é riscar esses itens. Um por um. Eu tenho também uma to-do list aqui também, que eu também vou ticando aqui também. É isso. Fazer. Tem a tecnologia, tem sistema para tudo, cara, mas todo empreendedor disciplinado trabalha com papel. Eu não conheço nenhum que trabalha com papel. Cara, é papel, é uma lista do lado da sua... Agenda não. Agenda eu usava de papel. E aí, quando eu descobri o Google Calendar, nossa, tipo, eu só uso o Google para tudo. Eu coloco lá, pilates, almoçar, fazer isso, fazer aquilo, sair de casa. Tipo, eu coloco tudo na real. Na lista. Google Calendar. Tem uma pessoa que falou do Trello. Cara, eu usava Trello, agora eu uso Asana. Esse meu banco de dados, Asana. Asana? Não conheço. É de um fundador do Facebook que saiu lá na briga com o Mark Zuckerberg e lançou. Puta, um sistema bom, mas o Trello é igual. Eu uso o Trello também. Eu deixo as minhas ferramentas hoje, todas as coisas maiores que eu estou executando, eu deixo lá também no Asana. Por quê? Porque um dia eu perdi o meu caderno e parecia que eu tinha perdido o meu cérebro. Sério, às vezes eu vou num restaurante, meu notebook está no carro, eu não tiro o notebook, mas eu tiro o caderno e levo para jantar comigo, porque se der algum problema eu não perdi meu caderno. Eu também preciso muito disso, assim, sério. E um dia eu perdi meu caderno, me ferrei. Aí hoje eu faço tipo um backup na nuvem, que é no Asana. Mas as atividades do dia é no papel, não tem como, tem que ser no papel, cara. Também. Tem que ser no papel. Às vezes, tipo, quando eu vou pra casa do Thiago, meu namorado, eu levo uma pastinha, né? Tipo assim, vou mostrar essa pastinha. Tipo, tem aqui... Nossa, que legal! Tem a Bia tava comentando, a gente tem um caderninho do Architecture muito prático. E aqui é tipo um estojo, então tem todas as ferramentinhas. Aí aqui, nessa primeira página, tem o to-do list de tudo que eu preciso fazer. E aí, cada uma dessas abas seja alguma coisa. Então tem aqui, tipo, coisas que eu preciso fazer do Instagram. E aí no Instagram tem as categorias também, que tipo conteúdo, o outro são parcerias pagas. Aí tenho aqui de site, aplicativo, eventos, tipo, tudo separadinho assim. Total. Eu sempre tô com essa pasta. Aí às vezes, sei lá, tipo, vou pra casa do Thiago, pra ir ver o paredão do Big Brother, eu levo a pasta. Eu nem uso, mas eu levo, assim, eu penso, se eu precisar, tá aqui. Tipo, vira uma extensão do seu cérebro. Sabe? Vira a extensão do cérebro. E sabe o que é? Quando eu preciso planejar, eu sou um cara que eu preciso sempre estar sabendo do que está acontecendo. Porque eu acho que é o que eu preciso saber como gestor de empresa. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que está um pouco meio perdido, estou recebendo coisa de tudo quanto é lado e não sei o que fazer, e às vezes dá aquele bug no cérebro que você fala, preciso fazer alguma coisa, você está tendo muito estímulo e você não está conseguindo focar em nada. Eu paro, me isolo com o meu caderno e organizo as ideias. Então tipo, pego suas abas lá, Instagram, eu revejo todo com visão crítica, não é só ler por cima. Eu leio assim, fazer um post para tal coisa. Eu leio, reflito sobre aquilo e falo, não faz sentido agora, faz. E aí eu vou fazendo o filtro de colocando no to-do list do presente.
Porque Aham. aquilo lá é tudo ideias que você tem. Eu tenho um estacionamento de ideias, que eu chamo também. Tudo que eu tenho de ideia, que é coisa muito fora da caixa, que não se aplica para o momento, eu É, jogo lá. é o meu último. É a última sessão. Ideias. Aquele Ideias. link. Eu vou Cara, anotando ideias tudo aleatórias viagem. que podem ser úteis em algum momento que não é ainda. Tipo. Eu tenho uma puta vontade de abrir um café. Bem conceitual, que eu pense em fazer uma franquia. Tenho uma vontade mais gigantesca de fazer isso. Aham. Quando eu falo de motivação, é uma coisa que quando eu penso no café, me motiva muito, de fazer um café com umas comidinhas gostosas, Eu uma puta queria muito experiência também legal. ter alguma coisa de gastronomia, tipo um restaurantezinho, um cafezinho, uma coisa Nossa, que eu queria morro também. de vontade. Mas hoje não dá. Não tenho tempo, não tenho nada. Não tenho É, como me dedicar a isso. sim. Mas, cara, toda ideia, esse café eu já estou criando na minha cabeça. Eu já sei o que eu quero, eu já penso em fazer franquia dele. Toda ideia que eu tenho dele, eu não jogo fora ou esqueço, eu anoto. Porque eu já estou Uhum. criando um plano de negócio para um momento. Se algum dia isso fizer sentido, tá feito. Que seja com 60 anos. Tipo, Exato. Que é. seja para eu não parar de trabalhar e não ficar em casa sem fazer nada. Seja, Sim. vou abrir um café aqui só para eu mesmo tocar isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, cara, você tem que anotar tudo. Sua cabeça tem que É. ser só uma antena. É. É. Só uma antena. Da Porque se você intuição, quiser. né? Exatamente. Tudo que vem você tem que anotar, porque ele faz o papel de antena e você vai catalogando isso num banco de dados, entendeu? É. É. Nossa, Fê, você viu que horas são? Nossa. É, ó. Quase 2 horas Quase duas de horas. live. Não sei nem se tipo, o pessoal que tá aqui tá assistindo essa estão ligados que a gente já fez uma Já outra de fez uma uma hora, antes. porque a live, depois que dá 60 minutos, ela corta. E aí a gente tá na segunda já. Amandinha, mas é sempre um prazer conversar com você. Realmente Também, a gente perde a noção do tempo. é, Cara, eu queria agradecer, Amandinha, por tudo que a gente já conversou e construiu na nossa cabeça juntos. Eu acho que também, Fê. você sempre comenta, Amandinha, que você aprende muito e tudo mais. E, sinceramente, cara, na minha relação com você, eu sempre estou na posição de aprendiz. Estou falando sério. Não estou É o puxando o saco. contrário. A Bia está aqui assistindo, ela tá de prova. Toda vez eu falo pra Bia, meu, eu aprendo, olha, nossa, eu conversei isso com o Fê, ele falou isso, e aí eu acho que eu vou fazer isso assim. Bia, responde, eu não sei se ela ainda tá assistindo a live, mas Bia, se tiver, responde e fala que é verdade aqui, confirma. Porque eu falo sempre, sempre, sempre. E você é tipo conselheiro, assim, sério. Nossa, quem dera. Quem dera. Mas na verdade é aquele negócio, tudo que eu falo e te dou de conselho não é coisa que eu tenho certeza, é a minha verdade para aquele momento que Naquele momento. possivelmente mude. E a ideia é a gente trocar ideias. Mas, por exemplo, eu faço um vídeo lá, eu mando para Amandinha, dá uma O que olhada. você achou? O que você achou? Cara, a tua opinião, quando a gente tem pessoas do nosso lado que tem essa visão crítica importante e uma relação verdadeira, sem ego, de um querer ser melhor, uma coisa mais humana mesmo, que a nossa relação é totalmente humana, assim, sabe? Tipo, a gente é Sim. amigo, tipo, a gente se conhece há pouco tempo, de certa forma, 1 ano e pouco, mas É. a gente se conectou de pessoa para pessoa. Então não tem esse. Eu torço pra caramba pro seu sucesso. Cara, quando você falou Você da viu? Forbes pra mim, eu quase morri do coração. Eu falei, caramba! Você fica muito feliz pela pessoa e essa torcida é muito legal. E é muito legal quando você tem essa relação livre de ego, para justamente poder falar das suas fraquezas, falar dos seus É, problemas e exato. pedir conselho e falar, meu, mete o pau aí no que eu fiz, porque eu preciso de alguém falando a verdade, porque É. eu odeio também a gente me elogiando e falando, tipo, só coisas que eu Mas quero isso é ouvir. feito, tipo, e Eu não não é. quero ouvir isso, eu quero ouvir o que eu tenho que melhorar, Uhum, entendeu? uhum. Então É, é legal você ter essas pessoas do seu lado que é, se apoiam e falam, meu, faz assim, eu acho que não ficou bom. E de novo, não é que a minha verdade é a verdadeira ou a sua, é que a soma de tudo isso faz com que a gente consiga chegar num lugar melhor, entendeu? sim, exato. É isso Da aí. hora. E obrigado pelo convite, adorei. Nem tô mais nervoso aí, ó. O Tá personagem vendo? já. É, depois Você viu? vai, né? A gente só Você viu? solta, assim, é. Só solta, só sai falando. Que Mas da bom, hora. Fê. Obrigada, obrigada de verdade. Você tem alguém aqui que não segue ainda também a página do Fê, que é além do CNPJ, sigam, porque é muito legal, tem muitas coisas que são ensinamentos de vida. E eu sou muito assídua, seguidora, tô sempre acompanhando. E Obrigado. é muito legal, é muito bom. Obrigada Gente, mesmo, Fê. Vamos encerrando obrigado por aqui. ficarem até aqui até Tem mais alguma agora. coisa para falar? Cara, se eu começar a falar de novo, ferrou, né? Vou ter que abrir a terceira. Mas brincadeira. Obrigado por todo mundo acompanhar.
Espero que a gente tenha trazido alguns insights para vocês. E Uhum. Amandinha, putz, sou seu fã, você sabe disso. Cara, Recíproco, você tem 25 anos, 25, sim. 25 anos, cara, eu fico pensando, cara, eu sei, eu olhando para trás, eu vejo qual foi a minha evolução dos 20 aos 30. Não porque Uhum. eu tenho evoluído, porque eu sou bom, coisa do tipo, é porque a vida vai ensinando. Sim. Então eu fico pensando, cara, se eu já tenho essa cabeça aqui com 30, imagina eu com 40, eu com 50. É isso que me empolga em sempre estar melhorando. E eu fico olhando Uhum. algumas pessoas que são jovens, como a Amanda, como você, com 25 anos, eu falo, imagina a Amanda de 45 anos. Essa menina vai dominar a arquitetura no mundo, cara. Ai, É um não. negócio. Não, Cara, mas é nem põe verdade. essa meta, porque aí eu vou ficar. Não, mas é verdade, porque você sempre coloca esse potencial, assim. Hoje eu estava assistindo uma live do menino que chama Davi Braga, que ele é empreendedor, tem, eu acho que 20, 18 anos. O moleque foi no Shark Tank com 16 vender ideia para os tubarões lá no Shark Tank. É do material escolar? Isso, Sim, eu ele sei qual mesmo. que é. É Meu, eu tava assistindo a fantástico. live desse moleque hoje, meu. A propriedade das coisas que ele falava, a maturidade que ele falava das coisas, o moleque tem 18 anos, cara. Uhum. Eu até comentei lá, eu falei, imagina esse menino com 40 anos de idade. Esse moleque aí, Sim. meu. Cara, é impressionante. Até isso. Eu sou muito fã do Architecture Hunter, do projeto que você iniciou, do que ele está se tornando. Ele ainda, sem brincadeira, é embrionário. Uhum. É muito, é. Ele é muito grande já, Ainda, mas mas ele é ainda só tem a sensação embrionário. que vai ser muito mais, tipo. Ele é só embrionário, cara. Para quem acompanha a Amanda e os projetos que ela tem, cara, a gente tá. Vocês estão participando da live da Amanda aqui, cara, ela vai ser a pessoa maior do mundo nesse segmento. E eu não tô falando isso para puxar o saco, mas é porque você tá nessa pegada. Você tá vestindo isso agora para você e isso vai acontecer. E eu Uhum. espero que eu também seja o maior do vidro. Sim, E espero que todo mundo aí que está acompanhando, que abre um escritório de arquitetura, seja os próximos arquitetos que vão cobrar milhares de reais para fazer um projeto e não ter medo de ganhar dinheiro, porque arquiteto também tem essa pegada de, ai, vou ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, tem que ganhar dinheiro. faz parte, né? Faz parte. Então, meu, vista aí em vocês o que vocês precisam, porque eu faço isso comigo, a Amandinha faz isso com ela demais e é isso que faz a gente evoluir. E É, é isso é assim que eu queria encerrar. adorei. Que bom, muito bom terminar com essa mensagem. Obrigado, Fê. Amandinha. Obrigada de verdade. E obrigada por estar aqui há quase 2 horas. Foi um prazerzaço para mim. Mas é isso, é isso. Sucesso, viu? Beleza, então. Tchau, gente. Tchau, Fê. Tchau, Obrigado, hein? gente. Valeu. Sucesso, tchau.